Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne número 1. Hoje com a presença do maior fã de Asa Noturna da aclimação paulista, André Panceira. Estamos aí para isso, vamos substituir o Batman. Representando o povo paraense, ele que vai beber uma dose cada vez que alguém falar Batman ano 1, diretamente do programa A Hora Suave, Roberto II. Este podcast não prova nada, só prova que o Coringa é um filho da puta. Ele, o maluco multimídia, aquele que está nos hospedando no seu servidor, Vinícius Schiavini, o Esquias. Eu sou palhaço, Pumper, sou palhaço, Joker. De mullet. E por último, um cara que tem um paralelo com o Batman. O Batman, como todo mundo sabe, tinha medo de morcegos quando era pequeno. E ele pegou seu maior medo e se tornou seu maior medo, ele se tornou um morcego. A pessoa que eu vou apresentar agora, ela sempre teve um problema com mendigos. Ela apanhava de mendigos em todos os lugares. A gente ia no bar e os mendigos batiam nele. Recentemente ele fez uma transformação na sua vida e decidiu se tornar um mendigo. Ele, Thiago Brancatelli, o Branca. Hoje eu tava na minha mansão e daí apareceu um mendigo pela vidraça. Eu falei, eu me tornarei um mendigo. E este que está apresentando e falando estas coisas para todos nós, Carlos Vasques, o EJT. Aê! E o assunto de hoje é cronologia pessoal. Pedi para todos fazerem uma lista de histórias que acham essenciais para a sua cronologia pessoal. Mas o que é uma cronologia pessoal? Uma cronologia pessoal é aquilo que você monta na sua cabeça, que tem os pontos principais da história de um personagem, aqueles que você acha mais importantes, aqueles que você acha mais legal, mais bacana, mais da hora, aqueles que quando você vai falar do personagem você fala, puta, e tem aquela história que é do caralho. Exatamente, são aquelas histórias que pra você são as histórias que valem. Sabe aquela história do Jeff Loeb que você não gosta, que você acha que contradiz tudo que você acredita que o personagem é? Não tá na sua cronologia pessoal. Sua cronologia pessoal não tem essas porcarias, só tem o que você acha bom, o que pra você define o personagem. E claro, como todo mundo já sabe, o programa é sobre o Batman. Todos os programas daqui em diante vão ser sobre o Batman. Puta, era sobre o Batman? Era sobre o Batman, cara. Quer dizer que eu vou ter que jogar fora a minha lista do Deadpool que eu fiz aqui? Por favor, faça isso. Eu acho muito legal você informar todo mundo que daqui em diante é só sobre o Batman, considerando que esse é o número 1. Exatamente, para as pessoas saberem que assim, se tiver alguma coisa a gente não conta, porque não é sobre o Batman, então não vale. Mas daqui pra trás era só sobre o Cavaleiro da Lua, pessoal. Exatamente. Bom, eu vou começar com aquela que todo mundo deve ter colocado, então. Eu acho que é meio batida e meio essencial pro Batman desde os anos 80, que é o Batman ano 1. Ah, você deu spoiler da minha lista. Ah, não coloque. Eu da minha também. Não coloquei. Ah, não. Você não colocou, Esquias? Não. Por que você não colocou? Porque eu achei que alguém já ia colocar. Alguém Um argumento vai válido. falar sobre Batman 1, hein? Eu só sei que tem participante que vai tomar shot, quero saber se já tomou. Eu coloquei na minha lista, mas não coloquei como primeiro. Ele não perguntou isso, ele perguntou do shot. Cadê meu cupinho? Vocês fizeram ranking? Como que vocês fizeram cada um? Eu fiz ranking. Eu também. Fiz numa ordem meio que seria cronológica pra mim, pra eu apresentar o personagem. Eu fiz uma ordem mais ou menos cronológica, mas que eu achei tipo uma importância pra mim. Eu fiz mais ou menos isso também. Coloquei uma cronologia. Tem algumas histórias que tem saltos temporais, então não encaixa tanto, mas eu tentei colocar na ordem que eu indicaria pra pessoa ler. Mas vamos lá, então. Ano 1, todo mundo já conhece, né? Aquela história clássica do Frank Miller e do David Mazzucchelli. Quando a DC reformulou o universo em 86, com a Crise das Infinitas Terras, 85, 86, eles pediram para alguns grandes autores da época escreverem uma releitura da origem de cada personagem se adaptando a esse novo universo. Então teve o Homem de Aço, do John Byrne, por exemplo, teve a Mulher Maravilha, do George Pérez, teve o Homem-Animal do Grant Morrison. Foda. E teve o Batman do Frank Miller, que já tinha escrito o Cavaleiro das Trevas, já era um cara que os fãs de Batman amavam, e deram na mão dele escrever uma história de origem, uma história que contasse o começo do Batman. E esse Batman era bastante diferente do Batman que estava todo mundo acostumado. Ele pegava aquela coisa do Batman do Neil Adams, pegava a essência do personagem, mas dava uma cara bem mais urbana, bem mais... seguindo talvez um pouco a linha do Demolidor que o próprio Frank Miller tinha escrito antes.
Aquela coisa que estava bem em voga na época de personagens urbanos, personagens que apanhavam e ficavam mal. Tomavam um tiro e ficavam o resto da história inteira sofrendo por causa do tiro. É isso que você vê em ano 1. É um cara se fudendo muito, porque ele ainda não, por mais que ele tenha treinado a vida toda, ele ainda não está totalmente pronto para o que ele estava querendo fazer. Vocês concordam com a minha visão? Vocês têm algum parecer diferente? Eu concordo. O Frank Miller apresenta uma base pro personagem que ele nunca teve tão forte antes. E trazer esse lado humano do personagem, né? Que em alguns momentos fez falta. E é engraçado que o Frank Miller, ele foi o cara que deu esse lado humano pro Batman no ano 1, e é o cara citado na internet por exagerar o Batman e deixar ele fodão, né, ao mesmo tempo. Ele criou e ele destruiu essa visão, né? Nada melhor que o criador pra poder destruir, né, cara? Exatamente. Ele falou, já fiz, já tá 20 anos aí, vamos fazer diferente. É basicamente isso que ele disse. Mas aí a cabeça dele também era completamente diferente, ele tava pensando em outras coisas, né? Não tem nem o que comparar o que era o Frank Miller quando escreveu isso e com o que ele foi fazer depois. Agora, sim, coitado. Hoje em dia o que ele tenta é caricaturizar os personagens ao máximo, caricaturizar a violência, a truculência, tanto nos personagens quanto nos desenhos que ele faz. O Frank Miller tá caricato. É ele mesmo, né? Sim. O realismo que ele trazia antes, que era tão legal, tipo, parece que ele jogou pro espaço. Depois que ele começou a pegar um tom mais no ar em Sin City, uma pegada mais não tão realista, né? Porra, o Marv, por exemplo, é um personagem completamente não realista, só que ele coloca no mundo no ar, então ele coloca no mundo realista. Ele começou a começar a exagerar certos pontos dos personagens, exagerar aquela truculência, aquela rudez, e ele acabou tornando isso padrão para todos os trabalhos dele. Tanto que Cavaleiro das Trevas 2, a sequência, não tem nada daquela naturalidade da primeira minissérie. É uma coisa muito mais forçada, não que seja ruim, mas muito mais forçada do que era. Mas tem também a questão do Frank Miller, pelo menos até um certo ponto, ele sempre soube os artistas com quem trabalhar. Porque, por exemplo, no Demolidor, quem acho que finalizava ele era o Klaus Jensen, que ele tem um estilo mais quadrado, né? Parecido com o do próprio Frank Miller. E no Demolidor ele inseriu uma dinâmica bem mais cinematográfica pros quadrinhos. É algo que eu gostei muito. Uhum. E ele fez isso também no Batman ano 1, só que com Mazzucchelli. E assim, enquanto no Demolidor ele tinha um estilo mais filme de ação e espionagem, o Batman ano 1 ele é quase um cinema noir, eu diria, assim, pela arte do Mazzucchelli, pela narrativa que ele impõe, assim. Então, sim, até porque tem muito mais narrativa em off, né? Tem muito. Eu acho que o Mazzucchelli merece muito crédito por essa narrativa também. Sim, eu acho que tem uma mistura ali de noir com aqueles filmes bem anos 80, de que era um cara fodão que salvava a pátria, sabe? Me lembra Taxi Driver um pouco, aquela cena dele andando no meio da cidade, assim. Então, verdade. Essa pegada, assim, do cara que é tipo. É o cara fodão, mas ainda é o cara que apanha. Não chega a ser tipo um Rambo da vida, sabe? E ele repetiu isso depois no Homem Sem Medo, né? Do próprio Demolidor. Sim. É que foi um casamento muito bom entre Frank Miller e Mazzucchelli. A história boa, a arte muito boa. E o Mazzucchelli mesmo é um cara que sabe escolher o estilo que ele vai trabalhar, porque naquela época ele fez esse estilo bem mais realista, uma coisa fotográfica, assim. E você vê que depois ele foi mudando de estilo, você pega o trabalho mais recente dele, é uma coisa totalmente simbólica, totalmente maluca. Mas é engraçado ver como o Frank Miller pega meio que um padrão, tanto pro Demolidor quanto pro Batman. As 3 obras principais dele, que é Homem Sem Medo, que era de Murdock, e Ano 1, ele meio que, no começo, ele apresenta o personagem, ele apresenta a trama principal, aquilo que vai dar graça pra tudo, mas o terceiro ato é como se fosse aquela trama secundária que cresce. Por exemplo, que era de Murdock, o Bazooka, que se torna o foco do terceiro ato, no Batman, o sequestro da criança. É meio que um padrão que ele faz nas 3 obras principais, e acho que mostra a possibilidade dos 2 personagens, do Batman e do Demolidor, que são quem fez o nome dele, né? Outro personagem que ganhou um grande destaque, que acho que não todo mundo esperava na época, foi o Comissário Gordon, né? É muito legal porque Batman 1, ele divide muito bem entre a história do Gordon e a história do Batman, e também tem aquela traminha terciária da Mulher Gato. O da Mulher Gato fica bem menor a trama comparado com o dos outros dois. A partir do segundo ato, mais ou menos, ele arranja um belo espaço para Selina, colocando a vida dela, se tornar assim a Mulher Gato. Tanto que tem aquela minissérie Uma Mulher Gato, né, que na época chamaram o próprio Frank Miller para escrever, mas ele não topou.
que é uma minissérie tipo Mulher Gato no 1 mesmo, que se encaixa totalmente a história com o ano 1. Tem passagens que são as mesmas vistas do ângulo dela. E acho que hoje em dia ela não existe mais isso, né? Dela ter sido prostituta e... Não, no 952 apagaram essa parte. Não pode mais, é politicamente incorreto. Depois de Zero Hora ainda tinha? Tinha sim. Tinha sim. Inclusive, pouco antes do reboot, eles tinham voltado a explorar toda aquela trama da irmã dela ser uma freira e tudo mais. Ah, é verdade. Que era, Era boa, cara. Era legal essa ali. Era bacana. Não, esse bacana. Esse background da Mulher Gato é muito legal, não sei por que esquecer. Ladies, gentlemen, you've eaten well. You've eaten Gotham's wealth, its spirit, but your feast is nearly over. From this moment on, none of you are safe. E eu adoro o roteiro do Miller, mas pra mim o ponto alto mesmo é a arte do Mazzucchelli. Tá até melhor do que o que ele fez em Queda de Murdoch. E porra, o clima que ele coloca, pra mim é o que faz a história. Eu acho que o trabalho também da coloração também foi muito importante aí. Exatamente. É sensacional o jeito, fica de um modo que você lê, você vai visualizando tudo aquilo, você fica, cara, que história boa. E São as cores do Richmond Lewis. Não chegaram a lançar recolorido, né? Que nem estão fazendo com um monte de obra clássica. Não me recordo, pelo menos. Não pode, cara. Não tem as cores perfeitas. Não, eu acho que não foi que nem o Piada Fatal, que lançaram a edição recolorida. Piada Fatal? É. Não é linda. Mas está errado! Piada fatal. E vocês viram a animação do Ano 1? Aquela que saiu? Vi sim. Gostaram? Cara, eu gostei, eu acho que retratou bem. Eu lembro que na época, antes de sair mesmo a animação, quando eles estavam falando, contrataram uma empresa coreana para desenvolver a animação. E é um traço tipo, que combinou, achei que ficou legal. Assim, lógico, não é a arte do Mazzucchelli, mas é uma grande diferença entre a arte do quadrinho, uma arte animada. Eu acho que a adaptação ficou muito boa, visualmente ela ficou perfeita. Sim, eu acho que ela ficou sensacional. Eu lembro que uma das cenas que eu mais temia de ficar ruim é aquela cena, uma das primeiras aparições dele como Batman, que ele luta contra dois caras na escada. E aí, exatamente, a TV caindo. Eu fiquei, cara, como é que eles vão reproduzir isso? E os caras reproduziram de um jeito muito bom. Exatamente, ficou muito bom. Deixaram um pouco mais leve algumas coisas, tipo, não mostra a galera cheirando, que nem no quadrinho. Desenho, né? Mas mesmo assim, mostra os caras fumando um. Que isso no quadrinho acho que nem ficava tão claro, pelo menos eu não lembro de ficar tão claro. E no desenho fica bem claro que eles estão fumando um e discutindo política ali. E eu acho que teve algumas páginas, assim, eles deram uma resumida, é claro, né? Algumas tramas, alguns plots eles simplesmente removeram, ou simplificaram, misturaram plots. Mas todo aquele lance do comissário Gordon com o Flash, aquela coisa dele voltar pra bater nele e tudo mais, eu acho que na animação ficou até mais claro que no quadrinho. Acho que eles conseguiram adaptar bem. E pra mim, um dos momentos preferidos, assim, de Ano 1, acho que mostra o caráter do Gordon. É quando você percebe que ele vai ser um policial honesto, ele que vai dar um jeito em Gotham mesmo. Sim. Sem o Gordon, o Batman não conseguiria agir do jeito que ele age. Não mesmo. E ele é todo resignado até esse momento, né? Ele é todo ainda meio que ingênuo, meio que retraído, até que ele desce a lição no Flash, que é do caralho. É muito bom. O melhor é a desculpa do Flash, né? Ele fala que ele apanhou de um monte de gente, né? Um negócio foi atacado. Isso é mais engraçado isso daí. A trama do Gordon é muito interessante, cara. Tanto que quando eu penso no Ano 1, até mais do que a cena do morcego, coisa assim, o quadro que me vem à mente é a parte em que ele tá deitado na cama pensando o que ele tá fazendo, quando ele tá traindo uma mulher, sabe? Aquele quadro é sensacional. Aquele quadro que tá ele sentado na ponta da cama e tá a mulher grávida, atrás deitada. Aquele quadro é foda. Vocês acham que dá pra falar que Ano 1 ele é um drama policial quando você fala de Gordon e uma história de vigilante quando você fala de Batman? Acho que dá. Acho que dá. Até porque é o que vocês falaram, né? De ter um enfoque. O lado do Batman trabalha o cara que quer acabar com os problemas. E aí a Mulher Gato e o Gordon são os problemas que o Batman quer combater também. Sim. O Gordon também, né? Quer bater com os problemas, mas ele é um cara mais pé no chão e tal.
O Batman é aquele cara que é megalomaníaco, né? Ele quer se vestir de morcego e sair batendo nos criminosos. O Batman pode dar uma trama mais simples, porque o Gordon se prova muito mais complexo. Na frente que vocês falam que ele tá sentado na cama, pensando no que ele fez, com a mulher grávida na cama e tudo mais, não tá só sentado pensando, ele tá olhando pra uma arma. Ele tá meio que pensando na vida olhando pra uma arma. É muito mais pesado, é muito mais complexo, sabe? Sim, é até mais realista, né? A trama dele é mais realista, é mais psicologicamente pesado. Então acho que a trama dele acaba até superando o Batman. Poderia ser Gordon ou não, hein? Sim, até porque o Batman, assim, as ações que ele tomar, as decisões que ele tomar, vai afetar a própria vida e acabou. Se ele fizer merda e morrer, ele morreu. Se o Gordon morrer ou se fizer bosta, a mulher dele tá lá com um filho, grávida, tem gente dependendo dele, sabe? É uma coisa muito mais pesada, assim, né? Ele tem muito mais a perder do que o próprio Batman. Sim, o Batman não tem nada a perder, né? Requested off this damn night shift 4 times now. Barbara needs me. Barbara and little James. So I hope it's a boy. So what? Uma animação perfeita pra quem quiser entender esse início do Batman sem ser ano 1 é A Máscara do Fantasma. Muito bom. Inclusive pega muito elemento do ano 1. Eu até revi recentemente e eu achei muito bom. É muito bom. Era o que tinha de ano 1 antes de fazerem a animação do ano 1, né? Mas eu gosto quando eles trabalham o lado humano do Batman. Esse Batman até fazendo a brincadeira do pré-Miller, né? Que é o lado humano dele também nas relações amorosas, assim. Porque o Batman, e a gente vai falar dessa cronologia, tem um ponto que ele se torna tão frio que eu, como leitor, eu não consigo mais me relacionar com o que o Batman sente. Sim. Em relação ao crime ou de frustração, porque ele se tornou um personagem além de qualquer bem e mal, entendeu? Ele é um cara obstinado a ponto de não ter mais uma vida pessoal, assim. Exato, o Bruce Wayne já é a máscara, né? Exatamente. Mas isso ele meio que praticamente sempre deixou claro, né? Bruce Wayne é a máscara. Sim, tanto que sim. No que o Bill tem aquela cena famosa, né, que o Bill fala que a diferença entre o Superman e o Batman é que o Superman não tem identidade secreta, que, tipo, o Clark Kent é uma paródia do ser humano, e o Bruce Wayne não, o Bruce Wayne é o Bruce Wayne, quando ele veste a máscara é o Batman. E, cara, eu não consigo concordar com aquilo. O Batman é o Batman e o Bruce Wayne é a máscara. Sim, enquanto o Superman é o Clark e o Superman é um personagem que ele faz pra inspirar as pessoas. Sim, por isso que o mais identificável com o Batman, você se identifica com a obsessão dele, você se identifica com a vontade de vingança dele, não é com o lado humano dele que você se... Você se identifica com aquela coisa tipo, pô, cara, queria poder resolver as coisas também, que nem ele quer. Beleza, o que outras pessoas colocaram aí no primeiro lugar? Roberto, você falou que você não colocou o ano 1 em primeiro? Cara, o Batman ano 1 eu não coloquei em primeiro porque eu fiz em uma ordem cronológica pra entender meio que a história dos quadrinhos do Batman. Em primeiro eu coloquei o Para o Homem que Tinha Tudo. Olha, uma história do Superman. Exato, só que eu acho que ela trabalha tanto o Superman quanto o Batman. Mesmo que naqueles pequenos quadros, quando a planta cai no peito do Batman, eu acho que ela meio que sintetiza a origem do Batman, entendeu? Não tô com saco pra ler a história inteira. Lê essa do Superman, cara. Você vai entender o que é o Batman, sabe? Importante falar que é uma história do Alan Moore, né? Sim. O Alan Moore, ele trabalha muito bem o conceito de personagem, cara. Alan Moore ótimo, Alan Moore Piada Mortal, Alan Moore V de Vingança. Exatamente. E ele coloca... Eu coloquei em ordem, no caso, o Para o Homem que Tinha Tudo, pra você ter noção do que era o personagem. Pelo menos o personagem pré-crise, vamos dizer assim, e logo em seguida o Batman do Neil Adams, que era aquele Batman mais detetivesco. E aí vinha o Batman ano 1, que era essa quebra pós-crise na minha lista aqui. Um detalhe interessante do Batman nessa história é que o Robin é o Jason Todd, né? É o Jason Todd. Essa história chegou até a ser adaptada no desenho da Liga da Justiça. Ficou excelente. Ficou excelente. Tiraram o Robin, deram uma simplificada para encaixar na cronologia do desenho. Mas assim, eu acho que eles conseguiram pegar a base do desenho de uma forma, da história de uma forma espetacular. O próprio Moore elogiou esse episódio. Ele falou que foi uma das melhores adaptações de coisas que ele escreveu. Eu acho que é a única vez que eu vi ele elogiando qualquer adaptação dele. Eu ia falar isso agora. Eu nunca vi ele falando bem de nenhuma adaptação dele. Se alguém tiver preguiça de ler, tá aí a animação. É do caralho. É que eu ainda penso mais como se fosse uma história do Superman mesmo. Mas como história mesmo. É do caralho, o Homem de Tudo. Então, acho que dá pra aprofundar muito nessa história, só que focando mais no Superman, né? A parte do Batman, acho que o Roberto já pegou, que mostra toda aquela coisa dos medos dele, né? O que ele quer, o que ele não quer, o que seria o mundo perfeito pra ele, né? E também mostra a relação dele com a Trindade, né? Com a Mulher Maravilha, com o Superman. Eu acho muito legal essa interação dos heróis que
teve uma época que se perdeu, né? O herói ser amiguinho, parece que tinha uma época que o autor tinha alergia a isso. Era feio, né? O Superman e o Batman tinha que se odiar, a Mulher Maravilha tinha que ser maluca. Mas esse mostra bacana, assim, a interação deles, eu acho legal. Pô, no quinto lugar, cara, eu coloquei o Batman na Liga da Justiça do Giffen e de Matheus. Muito Porque bom. Sensacional. Cara, eu acho que isso define muito o lugar do Batman no universo DC, que é ele com um monte de heróis meio perdedores que não tem nada a ver com ele, que ele sempre tenta mostrar, eu sou a sombra, eu sou a escuridão e tal, e daí ele tá numa liga com o Gladiador Dourado, ele tá numa liga com o Besouro Azul, com o Guy Gardner, com o Shazam. Porra, é demais isso, cara. O Norte. E é tipo aquela cena que o Shazam chega pra ele e fala, tipo, ele tá brigando com o Guy, o Shazam chega, não se rebaixa ao nível dele, e dele fala, eu sei o que eu faço, quando você crescer, você também vai saber. Tipo, ele se sente superior a todos os heróis, assim, ele tem o direito de se sentir superior a todos os heróis. Sim, eu acho que o papel do Batman na DC é exatamente esse, né? Tipo, tem um monte de gente com poderes espetaculares, mas só o Batman sabe como usar cada um deles. Porque o maior poder do Batman é deixar os outros burros, né? Exatamente. Tanto que você vê uma história do Superman solo numa revista dele, o Superman é um cara inteligente, ele desvenda os mistérios e tal. Não é mega detetive igual o Batman, mas é um cara esperto. Quando tá uma revista com o Batman, o Super-Homem olha assim e fica tipo olhando com cara de cachorro, que não tá entendendo nada. Aí o Batman explica pra ele, fala, olha, isso daqui é um osso, sabe? E o Batman tem essa arrogância, né? Essa prepotência, assim, perto de qualquer um, na verdade. Aham. E nessa liga é isso elevado à máxima potência possível. É verdade. Então, pra mim, a presença dele, o papel dele nessa liga é fantástico e, porra, as histórias são maravilhosas. É curioso, porque antes da gravação a gente estava comentando sobre como o Batman começou a ficar overpower na época da Liga do Morrison, né? Mas agora que você tá falando dessa, cara, mostra bastante aí já, né? Ele é o cara que resolve na liga. Mas aí é interessante que é você trabalhar o estereótipo do ponto de vista da comédia, né? Então é mais aceitável, digamos assim, você trabalhar, entendeu? A babaquice do Guy Gardner é ultra extrapolada, o Batman é ultra babaca. Sabe? Então, pelo lado da comédia, você permite certas coisas, assim. E ficou legal, cara. Essa fase vai ficar marcada no coração de todo mundo que leu, porque é muito bacana. É muito bom. E vale dizer que a arte do Maguire também não só expõe todo o ridículo, como coloca o Batman no papel de ridículo. Sim, o Batman resolve tudo, o Batman é o foda e tal, mas a cada desenho que mostra a cara dele sem entender nada, sem entender o que ele tá fazendo ali, expõe ele num nível de ridículo que a gente não vê o Batman. E é bom lembrar que isso saiu mais ou menos na mesma época que Batman 1, né? É verdade. Saiu tipo, logo 80. depois, assim. Foi na crise, quando eles foram reformular a Liga da Justiça, já foi direto do Giffen. Era meio tipo, depois não sabemos o que fazer com a Liga. Foi assim, É 87. Depois da crise das Terras, eu acho que a Liga ficou meio perdida. E aí, quando eles foram fazer a Liga, foi depois de Lendas. Uhum. Então eles não tinham que personagem pegar, porque o Superman estava sendo reformulado, a Mulher Maravilha estava sendo reformulada, e o Batman, por mais que eles tinham reformulado, foi tipo uma minissérie e continua de onde parou. Não chegaram a zerar oficialmente a cronologia do Batman. Então assim, põe o Batman e o resto pega personagem aleatório que a gente não esteja usando e explora. E mesmo assim, tipo, eram personagens que estavam todos caracterizados, estavam bem icônicos, bem engraçados, mas para pra pensar, todos são personagens poderosos. Sim. E foram tratados com respeito, por mais que fosse humor. Sim, sim. Exatamente. O Capitão Marvel, inclusive, foi introduzido no universo DC oficialmente nessa Liga da Justiça. Verdade. Mas, é de 87 essa liga. E, quer dizer, é da mesma época que Cavaleiro das Trevas e Ano 1. Sim. Então é uma quebra de personagem que eles conseguiram fazer de um jeito muito legal. Eu tinha posto essa na minha lista também. Eu sempre falo que a melhor maneira de mostrar como que o Batman era nessa época, o fodão, é quando ele chega. Porque estão todos brigando, o Besouro, o Guy Gardner e o Senhor Destino, né? Faz dá licença que eu vou fazer uma magia. Não, permita-me. Batman só vai andando e todos vão aquietando até chegar no Guy Gardner. É nessa que ele dá um murro na cara do Guy Gardner? Não, ele chega e fala, Guy, senta.
Daí o Guy tipo, olha com raiva, ele para e fala, não, tá, beleza, vai. É muito bom, né? O cara vai só na moral. Eu tô vendo aqui agora, logo depois tem uma cena que daí o Batman reúne todo mundo na mesa e começa, tipo, a fazer um discurso, assim, de iniciação pra equipe. E daí no final ele fala, eu também apreciaria se vocês pudessem ao menos tentar prestar atenção enquanto eu estiver falando e parassem de conversar. Ah, não, ele tá definindo muito... as regras do estatuto. Sim, mas é muito Batman como professora da escolinha da Liga da Justiça, sabe? Tipo, galera, vamos parar, vai, tô aqui na frente falando, por favor. É verdade, essa liga era muito boa, meu. E o Batman tava... Porque é engraçado que nessa época, o argumento que o pessoal que escrevia e tudo sempre fala é que, assim, naquela época tava todo mundo começando a colocar os heróis realistas, uma coisa mais pé no chão. E aí o Kate Giffen fala que essa liga foi pra lembrar todos que os heróis ainda usavam cueca por cima da calça. Ainda tinha um quê de ridículo naquilo. E era pra ter. E o mais legal é que por serem heróis poucos conhecidos, ele teve total liberdade, cara. E isso que é o mais legal, porque é o único que você não pode tirar a fodacidade do Batman. Então, beleza, vou pegar isso e usar como uma arma no humor que eu tô criando. E os outros eu vou esculachar, sabe? Sim, e até personagem que ele tinha mais liberdade, por exemplo, o Senhor Destino, acho que ele tinha uma liberdade grande, mas ele em nenhum momento ridicularizou, né? Uhum. Eu acho que quem bebeu muito dessa fonte foi o Bendis fazendo Novos Vingadores, com essa pegada de interação entre os personagens, os momentos mais cômicos entre eles e tal. Mas essa Liga da Justiça tem a vantagem de que todos os personagens têm a personalidade muito bem definida. Sim. Adoro o Bendis, adoro o jeito que ele escreve e tudo mais, mas o Bendis às vezes escreve, tipo, um personagem falando uma coisa muito forçada só pra mostrar que tá em cena, ou os personagens meio Turma da Mônica, assim, nenhum com uma personalidade definida. Nessa liga, cara, o Batman é o Batman, o Besouro é o Besouro, o Guy é o Guy. Em todos os momentos eles têm a personalidade extremamente definida e eles não mudam. Durante todo o run do Giffen, eles não mudam. E é bem explorado esse contraste entre as personalidades deles. Uhum. Outro personagem importante pro Batman que apareceu pela primeira vez na Liga do Giffen foi a Caçadora, né? A Helena Bertinelli, Caçadora pós-crise, foi lá que ela surgiu. Ah, foi na Liga mesmo? Foi, ela aparece meio do nada e não explicam, só depois que vão explicar o lance da máfia e tal. Mas eles introduziram ela lá do nada, como se já fosse uma vigilante que estava em Gotham e o pessoal já conhecia. E se eu não me engano, você teria que confirmar, eu acho que foi lá que eles começaram a colocar a rixinha do Batman com ela, sabe? Dele não gostar muito da forma dela agir. Porra, essa liga criou a amizade entre o Besouro e o Gladiador, né? Sim, essa liga criou o Besouro como a gente conhece, né? E essa liga criou o Guy Gardner, como a gente conhece, porque o Guy Gardner, antes da crise, ele era o professor de educação física, ele era o cara certinho, que o anel quase escolheu pra ser Lanterna Verde. Ele tava ficando babaca, né? Ele era o cara certinho, mas que era meio arrogante, assim. Mas essa liga define completamente o... Tanto que dizem que o Guy provavelmente ia caminhar pra virar vilão na revista do Lanterna. Mas aí nessa liga fizeram que o pessoal gostasse tanto dele como herói babaca, que ele ficou lá como herói e continua até hoje com revista e tudo mais. Tanto que a revista da Tropa dos Lanternas Verdes, geralmente o foco é no Guy Gardner. Tantos Lanternas Verdes e nos mandam o Rambo com um anel. Mas ó, a gente já tá saindo muito do foco do Batman, hein, galera? Não, só pra mostrar que essa liga não definiu só o Guy, o Besouro e personagens pequenos, como definiu muito do Batman, né? Sim, é verdade. O papel dele no universo colorido foi definido por essa liga. A consummate professional like you, friends with a dilettante like Booster? You're both my friends, okay? You're more of a work friend, and Booster is more of a fun friend. What's more fun than fighting crime? Ooh, he's got you there. Eu tenho um comentário ainda pra fazer sobre essa história. Um soco. Muito bom, cara. Tanto que na volta do Hal Jordan eles voltam a referenciar isso ao contrário, né? Só pra mostrar o Hal Jordan sendo babaca. Ah, mas eles referenciam isso várias vezes, né? Sim. É que nesse contexto foi o mais... vamos mostrar que o Hal Jordan é fodão. Mas essa piada é usada... Virou recorrente no universo DC. Virou, sim. Essa liga é extremamente icônica. Acho que é muito subestimada, inclusive pelo teor cômico, mas ela é icônica demais e ditou pra caralho as regras da DC. Minha primeira posição é uma história de Paul Pope e Jay Stephens que saiu na Bizarro Comics chamada Batcaverna. Puta, é do moleque que entra na caverna? Ela mesmo. É muito boa essa história. Pra quem não sabe, é um moleque que foge de casa, acaba encontrando a Batcaverna e ele dorme
lá, dentro de um Batmóvel. E o Batman o encontra e o leva de volta pra casa. E o Batman até sorri quando vê o garoto. Ele nota até... Alfred, precisamos consertar que há uma entrada aqui na caverna, não sei o quê. Aí ele acha o garoto, ele sorri. Ele leva o garoto pra casa. E o garoto até acha que é um sonho, mas encontra uma pedra que tinha pego na uma pedra lunar. Uma pedra lunar. Eu gosto dessas histórias que fogem da questão do vilão e tudo mais, mas apresentam um pouco o que significa o herói. E eu acho que essa história mostra isso. Essa história do garotinho e... O garotinho tinha os pais, né? Fugiu de casa, mas ele tinha os pais. Então o que o Batman faz? Ele faz meio... Cara, você tem sua família. Vai ficar com ela. Vai lá, né? Toma essa lembrança dessa aventura e vai lá. Não, inclusive, aparentemente o mais bizarro dessa aventura é que o Batman encontra uma criança perdida e não transforma ela em Robin. É verdade. É a única vez na vida do Batman que encontrou uma criança e não transformou a criança em Robin. É verdade, é bem raro acho isso. Que deve ser memorável essa história por causa disso. A criança que não virou Robin. Eu acho importante o Esquias dar uma pincelada no que é o Bizarro Comics, né? Bizarro Comic é uma coletânea de histórias independentes dos super-heróis. Eles pegaram o Bizarro, né, o clone mal feito do Superman, como um mote para que várias pessoas que produzem quadrinhos independentes pudessem criar histórias de 3, 4, 5 páginas com os heróis. Então tem Bizarro Comics, tem Bizarro World, e essas edições, elas têm várias histórias, por exemplo, do Batman de diversas maneiras, tem várias do Super-Homem. Tem uma fenomenal do Super-Homem que é a babá do bebê Kal-El. É muito boa. Aliás, foi essa história que fez eles criaram o Bizarro Comics, né? Que eles criaram essa história para ser normal do Superman, só que ela era muito absurda e ao mesmo tempo o Superman, na cronologia daquela época, não tinha poderes quando era bebê. Então eles falaram, mas a gente tem que usar essa história, ela é boa demais. Aí eles criaram toda uma série de histórias. Então, é muito boa. E essa história, ela não tem nenhum ponto de humor, de zoação. Ela é meiga, vamos dizer assim. É uma história fofinha do Batman. E eu já vou aproveitar, porque o meu quinto lugar eu coloquei pelo mesmo motivo, que é o último Natal do Batman, que saiu em Brave and the Bold 184, aqui no Brasil recentemente saiu no Batman 70 anos, volume 1, e se meu garrancho me permite, o desenho é do Aparo até. O Aparo na época que ele era realmente muito bom. E é uma história de Natal, com todos os clichês e tudo mais, mas é uma história simples em que o Batman tá meio loucão de não pode acontecer nenhum crime na minha cidade, não sei o quê. E a caçadora fala, aí, baixa a bola aí, velho. Fica de boa. Ah, é o Batman da Terra 2 pré-crise, então. Sim. Ok. Assim, tem o Batman da Terra 1 e tem o Batman da Terra 2. Eles se encontram nessa história. Não, são coisas separadas. Na verdade, assim, porque é o último Natal do Batman da Terra 2 antes dele morrer, e é o Natal do Batman. Mas meio que as histórias se convergem, as histórias têm muitas similaridades. Entendi. Pô, essa história eu não conheço. Depois vou procurar aqui se eu tenho. Mas inclusive tem uma explicação no meio dela que explica o fato de existirem duas terras no multiverso, um plano vibracional distinto. Eles desenvolvem bastante o esquema de duas terras no meio da história e daí já colocam os dois Batmans. Ótimo, ó, pra você que tá ouvindo e tá viajando com esse negócio de crise em infinitas terras, Terra 1, Terra 2, que nunca foi o foco do Batman, né, esse negócio de terras paralelas, tá explicado nessa história. Se você for atrás, não vai ter perigo de não entender nada. Então, ó, o original é Brave and the Bold, número 184, é de março de 82, roteiro do Mike W. Barr e desenho do Jim Aparo. E no Brasil saiu no Batman 70 anos, volume 1. Certo, no final eu vou tentar colocar no post depois uma lista completa. E o que eu achar link pra Guia dos Quadrinhos ou Comic Vine, algum site que tenha alguma coisa sobre a história, eu colocarei junto. Boa. Muito bom. Que nisso eu já entro na minha segunda posição de trás pra frente.
da minha lista, Olha só. que é Que Batman, orgânico, né? Excêntrico. Que orgânico isso. que é Batman, o Filho do Demônio. Muito bom. Eu gosto muito dessa história, eu acho ela muito boa. E eu acho também que, tipo, muita coisa que todos aqueles anos de o Batman não sendo, tipo, sendo somente Batman, não sendo um personagem tão a fundo, acho que essa história ajudou a construir também. Principalmente pra gente, pessoal da nossa época que foi lendo. É muito boa essa história. Ela mostra algumas coisas da personalidade do Batman, da forma que ele lida com o crime, que é até um pouco diferente do que é mostrado normalmente. Eles aprofundam mais, né? Ele chega a entrar na Liga dos Assassinos, ele chega a pegar um posto de liderança, assim. Eu acho que tá liberado spoiler das histórias, né? Isso não é mais spoiler, né? Ele saiu nos anos 70, sei lá, essa história. Tem uma parte que ele chega a virar líder da... Ele e o Ra's al Ghul viram líderes, e o Ra's al Ghul começa a se aposentar, e o Batman começa a ficar como líder da Liga dos Assassinos. O Ra's al Ghul tá muito de braços abertos. Então, porque o Ra's al Ghul, um dos objetivos dele sempre foi que o Batman tivesse um filho com a Talia, né, com a filha dele. Pra ter um herdeiro perfeito, né? Que ele considerava o Batman o homem perfeito pra isso. Ele começa a tomar conta do tráfico de drogas mundial que eles fazem lá na Liga dos Assassinos. E uma estratégia que ele faz é o seguinte: ele começa a colocar medicamentos e alimentos no meio, alegando pra organização que é pra distrair, pra ter como disfarce no meio, pra falar, não, a gente tá mandando alimentos para as drogas passarem. Aí aos poucos ele vai aumentando a quantidade de alimentos e remédios, diminuindo as drogas, até que uma hora são só alimentos e remédios, mas ninguém percebeu. Verdade. Ele cobre todas as pontas, ninguém percebe que ele está fazendo bem. Ele supostamente é o líder da organização mega criminosa, mas ele está ajudando pessoas. É bem interessante essa visão de como o Batman age. Ele não age por reconhecimento, ele realmente quer resolver os problemas. Sim, ele quer resolver os problemas de qualquer maneira, seja socando alguém ou fazendo outras coisas. Exatamente. O que ele puder, ele está fazendo. O Filho do Demônio eu cheguei a pensar em colocar e eu não coloquei por um motivo. Eu tentei seguir uma coisa meio... que todas as histórias dessem pra encaixar na mesma cronologia. E Filho do Demônio tem aquele negócio do filho dele, que o Morrison resgata depois, né? Mas é diferente, não é exatamente aquela história. Ele tipo resgata o conceito dele ter um filho com a Talia, mas no Filho do Demônio ele vai lá, ele quer ter o filho e tudo mais, e no do Morrison não, eles falam que ele foi drogado, etc, etc. Nunca deixa muito claro, mas dá pra entender que não foi uma coisa que ele queria participar. Isso é verdade. Mas ainda assim, né, é algo muito válido que o Morrison sempre faz, que é a cronologia. Ele pegou algo da cronologia e fez algo novo em cima. Sim, o Morrison é aquela coisa, né, tudo vale, desde que, se não fizer sentido, eu faço o que tem sentido. É o Batmirim, vale. Exatamente. E, porra, eu adoro o Batmirim do Morrison. Também. E do Legado do Demônio é legal que quando a Talia perde o filho, supostamente, é um momento que o Batman já tá, tipo, ele tá quase se entregando a um lado que ele nunca pensou em ter, sabe? Ele já tava, tipo, sedento pra ir atrás do cara e encher o cara de porrada até a morte. Sim, é bem foda. Bom, vou falar o meu segundo lugar, então. O meu segundo lugar é um daqueles que também eu acredito que mais gente deve ter colocado. E se não colocou, foi porque não queria colocar os óbvios. Que é o Longo Dia das Bruxas. Eu coloquei também. Todo mundo colocou? Eu tava na minha lista também. Eu só não coloquei porque eu fiz um top 5 e daí acabou não entrando, mas se fosse uma coisa, tipo, as melhores histórias mais geral, fácil que teria entrado, porque é absurda. É demais. Eu coloquei essa logo depois de ano 1 por motivos óbvios, né? Ela funciona como um ano 2. Por mais que tenha saído depois de um ano 2, que eu nem acho tão bom, o Longo Dia das Bruxas conta o ano inteiro. Não é exatamente um ano, né? Ele conta... É o assassino feriado, que vai matando pessoas no feriado. E é basicamente... É a história do Jeff Loeb. Tem um assassinato e todo mundo tem que descobrir o que aconteceu. E o assassinato cria reviravoltas inesperadas que fazem o herói, no caso o Batman, enfrentar toda a galeria de vilões e mais algumas pessoas. Sim, e o legal é que envolve bastante o Harvey Dent, né? Sim. Que até inspirou pra caralho o Cavaleiro das Trevas, o filme. Inspirou e muito. Inspirou muito mesmo. Foi a que mais inspirou. Tipo, a frase... mais inspirou. O filme e a HQ, não lembro se o filme começa com essa frase, mas a HQ começa com I Believe in Harvey Dent. A campanha antes do filme sair tinha isso, porque quando o filme começa, o Harvey Dent acabou de ser eleito.
É verdade. E a campanha antes do filme sair teve o I Believe in Harvey Dent. Tinha adesivo e tudo mais do I Believe in Harvey Dent. Cara, você falou que é uma história do Jeff Loeb e sim, né? Ele enfrenta toda a galeria de vilões, que nem aconteceu com Silêncio depois. Tem assassinatos misteriosos, que nem ele fez até com o Hulk vermelho. Sim. Mas não é só isso, né? Não é só isso, porque a gente já viu que o Jeff Loeb escreve melhor quando tem o Tim Sale na arte. Sim, não é que escreve juntos. melhor, é que a arte faz a gente achar mais legal também. Também, não, mas eu já vi entrevista com o Loeb que ele fala que o processo criativo dele com o Tim Sale, eles sentam e vão discutindo a história juntos e vão definindo, e um vai mudando a ideia do outro e vão fazendo junto. Então eles têm uma pegada. Está uma merda isso aqui, né? Ele chega assim, muito bom, Loeb, vai lá, vai pra casa que eu continuo aqui. Mas no caso do Loeb, a gente pode ver que todas as melhores histórias dele são aquelas que não têm grandes vínculos com a cronologia do que está sendo feito naquele momento. Então toda a fase das cores da Marvel, que é Demolidor Amarelo, Homem-Aranha Azul, o Hulk Cinza, o Batman Dia das Bruxas, Batman Vitória Sombria. Todos os Batman Dia das Bruxas que tem. É coisa... Isso. Todas as histórias curtas de Batman Dia das Bruxas, que são fantásticas também. Tudo isso é coisa que é alheia à cronologia do que está sendo feito. E tudo que ele fez na cronologia, ele meio que tem... Acho que talvez seja imposto para ele, até editorialmente, que ele faça uma coisa mais massa velha, uma coisa mais descerebrada. É uma coisa mais mensal, pra revista mensal. Tipo, tem que vender. Nas minisséries é um público mais... É um público diferente das mensais, Sim, eu acho. Acho que ele consegue se desenvolver melhor nas minisséries e nessas coisas que ele não tem tantas amarras criativas e editoriais. Inclusive, uma coisa muito legal dele que saiu atualmente foi o Nova, que ele criou o personagem, que ele contou toda a origem, ele não tinha que se segurar também, ele não tinha que fazer uma coisa para um público já pré-determinado. Acho que nisso o Loeb manda muito bem. Não dá pra criticar muito nisso. Eu ia falar que que essa minissérie foi a que criou o conceito de maxi-série. Eu acho que só não criou porque o Watchmen veio primeiro. Mas, assim, foi das primeiras histórias que era tipo uma minissérie de 12 edições, uma coisa assim. Não era comum naquela época. A minissérie mesmo na época não era tão comum que nem é hoje. De quando que é o Longo Dia das Bruxas? É 9 e 8, se não me engano. Mas é muito legal como o Loeb consegue colocar um monte de vilão aparecendo, um de cada vez. Nessa, né? Não, em Rush ele já não consegue fazer tão bem. Em Longo Dia das Bruxas ele faz bem mesmo. Todos os vilões que aparecem, ou tem um motivo pra estar lá, ou é uma cena tão legal que tudo bem, não tem muito a ver com o resto da história. Tipo a aparição do Solomon Grundy. É totalmente jogada, aquilo não faz nada com a história inteira. É só pra falar que ele tá lá, né? Mas é tão legal ver o Batman enfrentando o Solomon Grundy, sabe? No esgoto de Gotham. Sim. E o clima que ele dá pra história é muito legal. É até um clima perto do que o Frank Miller deu em Ano 1, por exemplo. Sim, eu acho que ele tentou mesmo seguir uma coisa nessa linha. Tanto que ele ignora completamente muita coisa que já tinha sido falada, né? Porque desde Ano 1 teve várias histórias que se passavam no Ano 1, no Ano 2, no Ano 3. Teve inclusive aquele Ano 2, que eu acho que foi o Bach que escreveu também, não foi? No Mike Barr? Não tô lembrando agora de cabeça. Aquele Batman Ano 2, que tem o Ceifador. Ah, sei, é muito pouco memorável isso. Então tem aquele negócio de tipo, o Batman encontra o assassino dos pais e se alia a ele. É uma coisa meio... É bem massa velho. Eu não sei se a história é pouco memorável ou se é porque aqui segue um formatinho diferente de um Cavaleiro das Trevas, um Ano 1, uma coisa assim. Não, eu li isso em formato maior, cara. Não... Tem suas partes boas, tem suas passagens bacanas, mas não é memorável, cara. Acho que o mais importante dessa história é porque tem o Todd McFarlane em início de carreira. É verdade. Mas isso do Loeb ignorar algumas coisas também é o que ele fez, por exemplo, em Demolidor Amarelo, que ele ignora o que o Frank Miller fez em Homem Sem Medo, e ele meio que conta uma história dele. Ele conta aquela história do Demolidor mais clássico, aquele Demolidor que perdeu o pai e já começou com o uniforme amarelo, sabe? Não teve aquela transição do estilo Batman mesmo, que usava o uniforme... Ele fez isso em Hulk Cinza também, né? Pois é. Acho que ele usa mais a parte clássica e... Ele monta a cronologia pessoal dele, né? Exatamente. Ele seleciona, tanto que não é canônico, né? Não é 100% canônico. O Loeb consideram que é o Loeb verso, né, do Batman.
E só falando rapidão do ano 2, foi o Mark Barr mesmo que escreveu, e quem desenhou, olha só, Alan Davis e Todd McFarlane. Grande Alan Davis, olha só. Nossa, não Alan suporto Alan Davis. Davis. Você não gosta do Alan Davis, cara? Nossa, não suporto Alan Nossa, Davis. deixa eu te quicar daqui, peraí. Não me apareça com Alan Davis no bar que eu vou sair. Tudo. Não fico, Pô, não ia fico na levar mesma ele mesa que sábado ele. que vem? Não, me recuso. A não ser que ele pague. Cara, eu coloquei uma história chamada Faca Molhada, que é da época de Queda do Morcego. É meio que simbólica pra mim, porque eu meio que comecei a realmente acompanhar Batman com ela. E é a história que aparece o Zaz. Grande Zaz. E, porra, é uma história que o Batman tá quebrado, tá cansado pra caralho, porque o Bane tá jogando todos os vilões em cima dele. Ele tá psicologicamente exausto e tal. E daí o Zaz ainda sequestra algumas moças numa escola. E, porra, o Zaz é assustador pra caralho. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu acompanhava... Muito assustador. Eu acompanhava Homem-Aranha, acompanhava coisa assim que... Era tipo, pô, legal, herói contra vilão. Mas aqui no Batman eu vejo o Zaz, que é tipo um cara que marca no corpo o número de pessoas que ele já matou. É um cara que tem, tipo, os olhos extremamente psicopatas, assim. É o mais próximo do real, né? Se for parar pra pensar. Sim, é o mais próximo de um serial killer normal, assim, sabe? Tanto que é um personagem que depois disso, depois dessa época, começou a ser citado sempre que possível, né? Ele Sim, aparece no primeiro Batman, no Batman Begins. Ele aparece rapidinho na cadeia. Uhum. Agora, quem tá assistindo Gotham já viu que ele aparece. É um personagem que não é muito usado nos quadrinhos, mas é sempre um pouquinho citado, assim, pra geralmente, se relembrar. sempre que vão pro Arkham, aparece ele na cela mais protegida de todas, assim. Uhum. Ele é loucão que nem um Coringa da vida. Ele é, tipo, completamente... O mais assustador dele é que ele é completamente... Nada do que ele faz é esperado, sabe? Ele é completamente eu acho que ele é mais perigoso que o Coringa nesse sentido. Porque o Coringa, ele é maluco, mas, assim, normalmente ele segue uma certa lógica deturpada. O Zaz não, o Zaz mata. O Zaz mata só pelo prazer de matar. Ele Uma coisa que eu não e tinha visto. corta o próprio corpo e mais vamos matar outro. Sim, eu não tinha visto isso nos quadrinhos até o momento que eu li essa história, que saiu, acho que Liga da Justiça e Batman, talvez, nos anos... Essa que 95. conta a origem dele, não? Não, essa só... Essa é basicamente ele sequestrando umas mulheres, a polícia tentando deter ele e o Batman entrando na escola pra conseguir deter ele. Mas a graça é que o Batman tá completamente cansado psicologicamente. Tanto que no final, quando o Batman consegue subjugar o Zaz, ele vai pra cima do Zaz e o Zaz fala pro Batman, tipo, vai, eu já sou uma marca na sua pele, me finaliza logo, me mata. E daí o Batman fala que ele não é um assassino, mas ele fala isso enquanto ele soca e tira sangue do Zaz. Uhum. Até que a Montoya, se eu não me engano, aparece com uma arma, aponta a arma pro Batman e fala, tipo, já basta. E daí ele percebe como ele foi longe psicologicamente, sabe? Essa história pra mim meio que apresentou os personagens pra mim, pro que eu ia seguir a partir daí. E é bem simbólica pra mim, eu gosto pra caralho dessa história. Foi bem tipo, tá aqui Gotham City, bem-vindo. Sim, não, e aparece o Gordon, aparece o Batman, aparece o Robin, aparece o Bane, aparece o Zaz, aparece... É tudo muito bem apresentado, sabe? E mostrou pra mim a grande diferença do Batman pro resto, que o Batman é Gotham City, cara. Gotham City é um outro nível de brutalidade, de putaria, de Gotham City crueldade, é um personagem tudo isso, importante, né? Pois é. Então, porra, Queda do Morcego é uma série absurdamente legal, depois eu reli inteira e é muito boa. E essa história pra mim eu coloquei porque é a mais simbólica, pelo menos pra mim. Eu acho que legal também da importância do Zaz ele também foi utilizado nos jogos do Batman, né? Então tem muitas partes assim que é um mini-jogo que você tá ali completando e se você atende o telefone e são ligações do Zaz perturbadoras, sabe? Você tem que ficar correndo contra o tempo pra tentar encontrar ele antes mesmo dele matar alguém. É muito o clima mesmo das histórias. E é puramente o Zaz interpretado numa mídia que é o videogame que eu nunca pensei que ele ia aparecer. Uhum. Hello, Batman. Do you recognize my voice? Victor Zsasz. In the flesh. I'm so happy you remember me. I'll never forget you. I've got a special game planned, Batman. A game just for you. Ring, ring. Mas é um vilão que abre pra muita coisa legal, mesmo
sendo só o cara louco, só o serial killer imprevisível e tal, ele abre para que você explore o lado psicológico do herói. É um vilão que permite que explore o herói, né? Que não, sim, a loucura dele permite que você explore o psicológico do outro lado da moeda. Então acho que isso é muito legal nele. Uhum. Geralmente o vilão, o Batman tem um problema, entre aspas, que é que os vilões são muito bons. Então, tipo, você quando vai fazer uma história com um vilão mais famoso, geralmente você se perde tanto no vilão, os autores focam tanto nos problemas do vilão, que às vezes o Batman acaba ficando até um pouco de lado, ele acaba sendo menos o foco. Sim, aí esses personagens como o Zaz, ou até o Crocodilo, muitas vezes usam dessa forma, são personagens que fazem você ver o Batman sofrendo para resolver aquilo. E aquilo despertando coisas dentro dele. E por mais que o Batman seja o Senhor Fodão, ele ainda é um ser humano. Exato. Mas os vilões do Batman são tão carismáticos quanto o personagem principal, né? Eu acho que isso é uma vantagem e é um problema. Na grande maioria dos filmes do Batman, se não em todos, o vilão é quem rouba a cena. Talvez Batman Begins isso não aconteça, mas todos acho que os só no outros... Begins que não. E o último também, o Bane, né? Mais ou menos. Até revelarem o que o Bane é na realidade, ele tem o seu interesse, né? Ele é um personagem interessante no filme. O problema é quando revelam que ele é só um capanga e tudo mais, e daí acaba toda a magia do personagem. Na fase do What a Beautiful Voice, ele é foda. What a Beautiful Voice. It doesn't matter who you are. Tá bom, próximo. Eu vou falar agora o meu segundo lugar, completando a minha lista, na verdade. Né? Teve Batcaverna, Longo Dia das Bruxas, Liga da Justiça, O Último Natal do Batman. E na verdade não é uma edição, é uma série que é a Corporação Batman. Cara, eu gosto da Corporação Batman. Cara, eu não gosto da Corporação Batman. Eu adoro a Corporação Batman. Eu nunca li a Corporação Batman. Eu li, eu gosto, mas eu não colocaria na lista. Por que você colocou na lista, Esquias? Por ser um negócio... não por ser Grant Morrison, só por ser Grant Morrison. Aqui o Grant Morrison, às vezes, gosta de viajar na maionese. Né? Ele viajou na maionese, né, nessa série e foi legal. Ele resgatou muita coisa de cronologia, até o Carlos me guiou para algumas coisas que ele pegou que não eram da cronologia oficial da DC, e ele usou tudo isso de uma maneira que eu não havia visto no Batman ainda. Na verdade, eu não havia visto em nenhum super-herói ou equipe de super-herói. A Liga da Justiça teve lá, a Liga Europa, a Liga Antártida, mas era basicamente a mesma coisa em todo lugar. E os X-Men eles tiveram a Corporação X, que também é uma bostinha. Mas a Corporação Batman, eu adorei como cada arco, cada história, cada ameaça, com cada integrante dessa corporação tinha um tom diferente. Sim. Cara, aquela passagem deles pelo Japão é tão genial, cara. É muito genial. E eu lendo, já pensando, ele vai colocar alguma referência a tentáculos. E aí a Mulher Gato fala, eu não acredito que gostam desse lance com tentáculos. Eu não entendo qual é o apelo. Né? E aí aparece um povo dentro de um apartamento. E a Mulher Gato é muito bom contra o povo com tentáculos, logo depois de ter feito piada com isso. Cara, isso é muito legal. A última edição, que mostra uma aventura de cada um, tem uma aventura única da turma mais europeia e do argentino, o gaúcho. Que fica o inglês e o argentino o tempo todo brigando por causa das Malvinas. Isso eu acho muito bom. Mas sabe, ele conseguiu trabalhar a Cat Kane, ele conseguiu trabalhar o Capuz de novo, né? Que fazia tempo que não aparecia. O El Gaúcho. O Batman Capuz só tinha aparecido uma vez. A Queda do Morcego. Não sei, você lembra disso, Branca? Você que falou da Queda do Morcego? Cara, o Capuz. Você lembra aquela história quando o Bruce Wayne estava paraplégico? Ele cria uma personalidade de Lorde e vai pra Inglaterra. E aí tem um herói que chama Hood em Londres.
Eu acho que era em Londres, agora não vou lembrar, era na Inglaterra. Que ele era baseado no Robin Hood e tal, e ele se inspirava muito no Batman também. E aí o Bruce Wayne meio que chama ele pra fazer uma missão. Esse personagem foi criado nessa história, serviu a essa história, e nunca mais tinha aparecido até o Morrison resgatar ele na Corporação Batman. Caramba! Na Queda do Morcego eu tenho muito mais na cabeça o pré-coluna quebrada do que o pós-coluna quebrada. Então, essa foi daquela época que o Batman junta até uma força-tarefa da Liga da Justiça, aquela coisa maluca toda. Uhum. Mas é bem bom. E Corporação Batman tem uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer, que é que tem uma história solo da Batvaca. Ah, sim. É muito boa aquela história, ela é bizarramente boa. Eu não consigo gostar de Corporação, eu não consigo gostar dos personagens pra conseguir me entusiasmar com a história. Eu gosto muito mais do que o Morrison fez, por exemplo, em Batman e Robin, antes do que em Batman Inc. O Batman e Robin com o Dick como Batman e o Damian como Robin, acho que é o ponto alto do Morrison. Talvez eu tenha lido o Inc esperando que ele fizesse o mesmo que ele fez em Batman e Robin, acabei me decepcionando, não sei. É outra pegada totalmente diferente. O Morrison tem isso, né? Você não pode esperar que uma coisa seja igual a outra, porque não é. Ele sabe mudar um pouco a abordagem entre uma proposta e a outra. Já que a gente tá falando do Morrison, né? Eu coloquei como uma menção honrosa na minha lista a fase dele, do Batman. Independente de qual parte. Se foi Batman e Robin, antes até de Rip. Batman na Liga. Tipo, eu acho que... Piada Mortal também? Piada Mortal não, desculpa, Asilo Arca. Olha eu viajando aqui. Sim, Asilo Arca também. Asilo Arca... Isso é o moderador. Desculpa, pessoal, tô cansado. Cara, eu esqueci de Asilo Arca na minha lista. Como eu consegui fazer isso, cara? O Asilo Arca tá em primeiro na minha lista, mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Asilo Arca tá também, mas vamos aguardar. Então eu coloquei tudo, assim, do Morrison, principalmente essa última parte dele, pré-Novo 52, que eu acho que toda a construção dele com o Batman é muito boa. É muito, muito boa. E, assim, eu falei Morrison, mas parando pra pensar agora, não só ele, mas as histórias em paralelo que saiu em Detective Comics do Paul Dini eram sensacionais também. Eram duas revistas fodas. Eram duas revistas muito fodas, assim, que andavam juntas. Tinha a época que a do Morrison tava mais foda e tinha a época que a do Paul Dini tava mais foda. Eu gosto bastante da fase do Morrison, cara. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente... Eu não gosto, por exemplo, do retorno de Bruce Wayne. Eu acho que ele perdeu muito a mão aí. Mas eu gosto de Hip, eu gosto do Batman e Robin dele, eu gosto de como ele introduz o Damian nas histórias. Eu acho que ele conseguiu fazer uma fase bem legal até chegar no começo do retorno de Bruce Wayne. Daí ele já se perdeu, daí depois veio o Corporação também, que eu não gosto. O Damian foi jogada de mestre, também seria esse Robin. Pois é. E vale dizer que não foi ele que melhor trabalhou com o Damian, né? Não foi. Ele apresentou legal e tal, mas... Aquele Damian do Paul Dini eu acho muito mais interessante. Já dando uma leve emendada, com todo esse assunto que a gente falou até agora, e a gente até chegou a citar essa história, meu terceiro lugar é o Asilo Arkham. Então, já que a gente falou tudo de Morrison, então já lanço aí Asilo Arkham pra todo mundo. Do caralho. Pô, cara. Asilo Arkham pra mim é a melhor história do Batman já escrita, uma das melhores HQs. Tá no seu primeiro lugar? Tá no meu primeiro lugar. Tipo, sem concorrência, tá no meu primeiro lugar. É uma maluquice aquela história, né, cara? Mas é... Cara, eu acho que as melhores histórias do Batman são aquelas que mexem com o lado psicológico dele. E não tem nenhuma história que mexe mais com o lado psicológico dele do que Asilo Arkham. E é bem aquilo que a gente falou, de que tem muitos personagens que acabam servindo pra desenvolver o psicológico do herói. E, porra, aqui são, sei lá, 10, 15 vilões. Eles usam o Max Deus. Sim, mas são todos os 15 vilões servindo pra desenvolver o psicológico do Batman. Sim, tanto que o único que acho que eles aprofundam mais, porque não tem como não aprofundar, é o Coringa, né? Coringa, o Duas Caras, eles dão uma aprofundada, né? O Duas Caras é aquele lance das cartas, né? Que eles dão uma brincada com ele. Tem uma médica maluca que ela resolve que a forma de tratar o Duas Caras é que em vez de ser com a moeda...
em vez de ser a moeda, que é só 2 opções, vão ter cartas, porque aí ele vai ter muita mais opções. Só que aí o Duas Caras começa a ficar pior ainda, né? Ele não consegue mais ir no banheiro sem ficar olhando as cartas. Então ele tava ficando muito mal. Mas eu adoro o final da história. Pode falar o final da história aqui, né? Pode falar Fica à a história vontade. inteira. Porra, adoro o final da história quando o Batman chega e ele volta assim pro Coringa e ele chega e fala, vai, vocês estão livres. E o Coringa fala, tá, mas a gente sempre teve livre aqui, a gente sempre pôde sair a hora que a gente queria. Você que não tá livre, você que pertence aqui ao asilo. E daí no final ele até fala, tipo, vai lá, vai curtir sua vida lá fora, lá no asilo, no seu asilo. É muito Porra, caralho. isso mostra que É muito bom. que não tem ninguém que entende melhor o Batman do que o Coringa, do que o cara mais louco da Sim, eles são maioria um pouco... vilões dele. É meio clichê falar isso, mas eles acabam sendo mesmo 2 lados da mesma moeda. São 2 caras não, que total, teve alguma cara. experiência traumatizante que deixou eles malucos, só que cada um foi pro lado. Um perdeu totalmente o controle e o outro resolveu virar um cara um agente da ordem, por dizer assim. Sim, mas os dois são... Um é tão psicótico quanto o outro. Sim. Roberto, você não falou a sua terceira ainda, quer falar? Claro, mas antes só adicionar que eu fiquei bastante perturbado a primeira vez que eu li Asilo Arkham, cara. Eu ainda não tinha lido o quadrinho com aquela profundidade psicológica, tipo, eu ainda não tinha tido aquele referencial, e ler essa logo de cara dá um baque, assim, no leitor. É aquela história que você fica dias com ela em cima da mesa, assim, que você pega e fica folheando aquelas Você fica digerindo ela. aquelas páginas que tem com as fichas de cada personagem, que é uma maluquice do caralho. E a arte do Dave McKean também é esquizofrênicazaça, né, cara? O Dave Você fica McKean tá tentando muito bem, entender cara. aquilo e... É muito bom, cara. Aquilo, acho que é a assinatura de Asilo Arkham. É a arte. Aquela arte perturbadora. Sim, Ela não combina teria como perfeito. ser contra a arte. Por exemplo, a gente elogiou pra caramba o Mazzucchelli. Mazzucchelli é foda, mas não seria a mesma coisa. Não seria. Né, entendeu? Não, foi Combina a arte foi demais. perfeitamente bem escolhida. E se eu não me cada engano, uma foi... Cada uma combina pra sua história, né? A Se eu do não me engano, o Mazzucchelli Mazzucchelli foi... Se eu não me engano, o Dave McKean foi coisa do editor. Tipo, ele falou, faz um trabalho junto vocês. Eu não tenho certeza, eu teria que Então, confirmar isso. sabe o que aconteceu? Ah, É, O que aconteceu foi assim, a DC contratou o Neil Gaiman e o Dave McKean para fazerem um projeto e eles apresentaram Orquídea Negra. E conforme eles estavam desenvolvendo, aí os chefões da DC acharam arriscado lançar um material num papel mais refinado e tudo como ia ser Orquídea Negra, com 2 nomes aparentemente desconhecidos na América. sim. E aí eles falaram pra Karen Berger e ela falou pros dois assim: por que vocês não fazem outras coisas pra conhecerem mais o nome de vocês? E aí depois vocês fazem Orquídea Negra, que aí já é um negócio, olha, é o novo trabalho deles e não sei o quê. Foi daí que o Neil Gaiman teve a ideia pro Sandman e chegaram pro Dave McKean falando, tá rolando esse projeto que a gente ainda não tem artista, chamado Asilo Arkham. Pensa aqui que podia ser, né? Podia ter sido um artista bom, mas tipo, padrão, assim. Imagina Jim Aparo desenhando Asilo Arkham. Asilo Arkham é com o McKean, não tem como. É aquilo que a gente falou, tipo, a arte do Mazzucchelli combina com o ano 1. A arte do McKean não combinaria com o ano 1. Agora, a arte do McKean tem toda aquela pegada psicológica que encaixa que nem uma luva pra Asilo Arkham, né? Toda aquela pegada esquizofrênica, aquela pegada de... Alguns vezes não faz um certo sentido até que você vê 2 vezes. Eu acho engraçado, uma vez eu vi uma entrevista com o Morrison, dele falando da época que ele lançou no 1. Não, desculpa, tô bem hoje. Que ele lançou Asilo Arkham. Que ele foi num evento que tava tendo um negócio do Adam West. E aí ele ficou todo feliz, tal, foi lá entrevistar o Adam West, o Batman dos anos 60, tal. Aí ele chegou e falou, pô, assisti seu seriado do Batman a vida toda. Era uma época que o Adam West estava meio renegando o passado dele como Batman. E ele falou, pô, acabei de lançar uma HQ, tá sendo uma premiada, é o Asilo Arkham. Aí parece que o Adam West deu uma olhada de tipo, que bosta, você tá levando isso a sério, sabe? Aí o Grant Morrison saiu mó cabisbaixo de lá. Tadinho do Grant Morrison. Mas é muito bom, é muito bom. Ó, o meu terceiro lugar foi bem diferente disso. O meu terceiro lugar é Batman Ano 3. É um arco de histórias do Asa Noturna com o Batman que saiu naquelas revistas formato americano do Batman dos anos 90 no Brasil. Eu lembro disso. Você lembra, né? O André, inclusive, eu lembro na época da faculdade,
Eu levava uns gibi pro André ler. E aí eu emprestei ano 3, porque ele tava curtindo muito Asa Noturna. Eu falei, não, então você precisa ler isso aqui. O ano 3 é uma história que, ao contrário do que o nome indica, não se passa no ano 3. Se passa, tipo, no presente da época, que era a época que o Asa Noturna usava aquele uniforme meio amarelo. O segundo uniforme do Asa Noturna. Aquele aí não era mais aquele uniforme de discoteca. Mas não tinha mais aquele negocinho atrás do pescoço. Não tinha uma gola olímpica, sei lá como chama aquilo. E basicamente a história gira em torno de que o Zuko, o criminoso que foi o responsável pela morte dos pais do Dick Grayson, ia ser liberado da cadeia. Ele já tinha acabado de cumprir a pena dele. O que, se você tentar encaixar com outras histórias da origem do Robin, geralmente não faz sentido, porque todas as que eu li, o Zuko morre no final. Mas nessa daqui, para efeitos dessa história, ele tinha sido preso e já tá saindo de cumprir pena. E isso afeta muito profundamente o Dick e o Bruce, né? O Bruce tá vendo o Dick passar por tudo isso. E eles estavam meio afastados nessa época. Era a época que o Dick estava mais preocupado com os novos titãs e tudo mais. Então eles meio que se juntam e a história é entrelaçada com a origem do Robin, do Dick Grayson. É entrelaçada exatamente com o ano 3 do Batman, né? Na cronologia pós-crise, que é a que eu utilizo mais como a minha cronologia pessoal, o Robin surgiu no 3º ano de Batman em ação. E é muito legal, porque mostra todo o crescimento do Robin, como ele virou Robin, como ele cresceu para virar Asa Noturna, e como ele lida com esse lance de, tipo, o assassino dos pais dele já cumpriu a pena dentro da justiça, que é o que ele acredita. Mas mesmo assim não é suficiente para ele. Então mostra toda essa coisa, tipo, o Asa Noturna vai na porta da cadeia, vê o Zuko saindo de longe, assim, ele fica numa montanha olhando, assim. E o Batman fica olhando o Dick de mais longe ainda pra ver se ele não vai matar o cara. Se ele não vai sair, vai matar o cara. É muito boa essa história. É muito boa. Muito boa. Eu não vou contar o final, porque na verdade o final nem afeta tanto o que é mais importante na história, mas é bem legal, é muito bem construído. Depois eu coloco o link aí do Guia dos Quadrinhos pra vocês saberem que edição saiu isso. Cara, o que eu vou puxar aqui é o Gotham City Police Department, que é uma série que eu gostei muito, e quando se trata de personagem, quando eu gosto de um personagem, eu tendo a me interessar muito pela mitologia dele e pelo universo em que ele está presente. E, pra mim, o GCPD, ele passa toda essa sensação de que o Batman não tá sozinho, do dia a dia das pessoas que, estão na mesma cidade que o Batman. E eu acho muito legal. E principalmente a fase do Greg Rucka. Foi a fase que eu mais li. Pelo menos, eu achei muito bacana. Se eu não me engano, o nome da história da revista, na verdade, é Gotham Central, né? Aqui no Brasil, acho que ficou Gotham Central, não foi? Aqui não, aqui ficou Gotham City contra o crime. Ah, é verdade. Então, agora Gotham Central. Isso, perdão, então, que a GCPD veio depois do Gotham Central. Mas o Gotham Central, cara, eu gosto muito, assim, porque eu sempre gostei dessas séries meio policiais e tem muito esse clima, só que com o Mr. Freeze matando o policial, com o Duas Caras sequestrando o negro e pedindo resgate, então é muito interessante. Assim, pra quem quer conhecer esse universo, o cara que não quer conhecer mais do Batman sem ler exatamente só o Batman, pra mim, Gotham Central é perfeito. Eu acho até pra quem tá assistindo a série de Gotham agora, eu acho que é uma boa ir atrás de Gotham Central. Sim, a série bebe muito em Gotham Central. Inclusive, tem umas horas que dá pena, que você olha e você fala, cara, se fosse Gotham Central ia ser tão mais foda. Eu não gosto da série, particularmente, mas o quadrinho eu acho muito maneiro. Eu não vi a série ainda, então eu não posso opinar sobre a série, mas eu lembro que Gotham Central era muito, muito boa. Enfim, eu gosto muito como eles trabalham, porque é um negócio que eu sempre gostei, por exemplo. Vocês lembram que no desenho do Batman dos anos 90, por exemplo, eles sempre mostravam um Gordon, e eu esqueço o nome do gordo, do policial gordo, do nome do Batman. O Harvey Bullock. O Bullock. E eu sempre gostava disso, sabe? Ver a polícia, não só o Batman, não só o Coringa, mas ver todo esse universo meio que se mexendo em conjunto. Eu achava muito legal. É muito bom mesmo. Inclusive, é bem construído. Ainda era uma fase meio esquisita do departamento de polícia, porque não tinha o comissário Gordon, por exemplo. Ele funcionava como um departamento normal mesmo. Assim. Exatamente. E o mais legal, às vezes, era o diálogo dos caras dentro do vestiário, ou conversando sobre o dia a dia, sabe? Tipo, sei lá, eu achei aquele que é incendiário, sabe? O Vagalume. O Vagalume tava, sei lá, mijando na rua e foi preso. Uhum. Cara, coisa assim. Essa história do Mr. Freeze é bem foda,
Porque mostra uma abordagem diferente. Geralmente, quando mostra o Batman tá enfrentando um mega vilão, no caso o Mr. Freeze, e o Mr. Freeze mata um policial. Que pena, morreu um policial, bora pra frente. Morreu uma vítima, vamos continuar salvando o resto, né? É meio que essa pegada, geralmente, das histórias contra mega vilões. Sei lá, o Coringa explode uma casa. Puta, que merda, explodiu uma casa, mas vamos continuar fazendo outras coisas. Nessa história, o Mr. Freeze mata um policial e você vê, tipo, por meses nas histórias, o parceiro do policial sofrendo com isso, a família do policial. Você vê todo um drama que tem ao redor das pessoas que estão lá, que acabam sendo esquecidas, né? E que são as pessoas que realmente trabalham pela segurança da cidade. As histórias de Gotham Central são espetaculares, cara. O foco que eles dão nesses outros personagens é bem legal. E é legal lembrar que essas histórias saíram todas no Brasil, impressionantemente. Saíram naqueles encadernados. Saíram encadernados e algumas edições, acho que na revista do Batman. Acho que acabou saindo tudo naquele... DC Apresenta. DC Apresenta, que era uma revista, acho que bimestral, trimestral. Acho que eles chegaram a mudar a periodicidade dela algumas vezes. Mas saiu tudo por ali. Eu tenho todas as edições, eu acho muito legal. E se você quer conhecer mais do Batman, além de vilões e capa e cueca por cima da calça, Gotham Central. E eles não esquecem que é no universo DC, que não é só Batman. Tem uma história que aparece Estelar, que é muito louca. Sim. É bem legal. É aquela coisa que a revista do Hitman era pra ter sido, que é a visão de um cara comum dentro de um universo onde existe o Batman, onde existe o Superman, onde existe toda essa galera. Eu coloquei aqui em quarto o Morte em Família. Morte em Família é uma daquelas histórias que, assim, hoje em dia eu não acho a história tão foda. Eu acho que na época ela deve ter sido muito mais impactante. Mas ela é muito importante pro Batman, pelo menos pro Batman na minha cronologia, pessoal. Que é a morte do Jason Todd, do segundo Robin. É a primeira vez que... Desde sempre rolaram piadinhas, né, do Batman colocar um moleque lá pra bater em bandidos, né, quais seriam as consequências, que é uma irresponsabilidade, né. Bom, nessa história ele morre. Ele morre do pior jeito que pode morrer. Tipo, o Jason Todd era um Robin mais desobediente, né, ele saiu um pouco daquele padrão que o Dick tinha colocado antes, do garoto certinho. Então, basicamente a história dele era que o Batman pegou o Jason Todd um dia roubando uma roda do Batmóvel. Ele levou ele, levou ele num orfanato e tal, tentou cuidar dele um pouco assim à distância. Acabou descobrindo uma corrupção no orfanato, umas bagunças loucas. E aí acabou que ele teve que pegar pra criar e o moleque acabou virando Robin. Umas bagunças loucas. Ele descobre um esquema de corrupção. Umas bagunças loucas. Com um grande elenco. Confusão pra cachorro. Hoje, na sessão da tarde. Então, depois dessa tramóia toda, muito dessa galerinha da pesada do Robin, o Robin começa a virar o Jason Todd começa a virar um Robin um pouco que confronta o Batman, né? Ele não concorda com a forma de agir do Batman. Ele acha que eles têm que pegar mais pesado com os criminosos, enquanto o Batman tenta levar eles pra justiça. O Jason Todd é um cara que que é mais violento. Isso, lógico, depende da abordagem. Por exemplo, na época do Alan Davis e tudo, o Jason Todd é praticamente o Dick clonado. Mas pro que importa nessa história, pra Morte em Família, o Jason Todd era um Robin rebelde. E aí, nessa história, ele descobre que quem ele achava que era a mãe dele a vida toda, que era que já tinha morrido, na verdade não era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe dele estava em algum país árabe, que na época eu acho que era o Irã. E depois, hoje em dia, quando citam essa história, eles falam que é um país fictício da DC. Acho que eles falam que é o Kuwait, uma coisa assim. Não é o Kurak? Eu acho que é o Kurak. Na época era o Irã. E aí ele vai até o Irã escondido do Batman. Eu me lembro, sempre foi fictício, não foi? Não era. No primeiro não era fictício, não. Se você pega o Morte em Família, não era. Mas será que não foi tradução aqui? Aí eu não sei te dizer. Na segunda parte da história, o Coringa não é um embaixador até esse lugar, e por isso eles têm imunidade. Mas é embaixador do Irã. Eles falavam o nome à época. Tem que ver se no original era isso, porque não sei se eles podiam... O Coringa era embaixador do Irã. Que eu saiba, ele sempre foi o Irã, e depois, quando foram citar essa história de novo numa história da Aves de Rapina, muitos anos depois, na época que o Chuck Dixon escrevia Aves de Rapina, eles retconizaram falando que era o país fictício. Entendi. Faz muito mais sentido. E era uma época que na época que saiu a primeira, eu acho que ainda tava Guerra Fria, essas paradas, então ainda rolava
colocar países como inimigos. Segundo a Wikipédia, é Irã. É Irã, né? Tá aqui, ó. Coringa agora está no Irã, se encontra com Ayatollah Khomeini em pessoa. Então, era bem... Tinha uma pegada política essa história. O Coringa vira embaixador do Irã. E aí, basicamente, o Jason Todd tá indo atrás, ele só descobre que o nome da mãe dele começa com S e que ela tá no Irã. Eu não lembro como ele chega na conclusão de que ela tá no Irã, mas ele vai pra lá. Ele recebe uma carta dela, não recebe? Eu acho que é algo assim. Ou algum documento dela indo pro Irã, alguma coisa assim. Acho que ele encontra algum documento sobre... Aí tá só um S todo riscado. Tanto que ele acha, um dos que ele acha que é a Lady Shiva, né? Que eu não tenho certeza, mas acho que foi um dos primeiros encontros da Lady Shiva com o Batman. Pelo menos numa história do Batman. Não sei se nas histórias do Richard Dragon, essas coisas, ele mostrava o Batman alguma vez com a Shiva. Mas eles encontram a Shiva, eles encontram uma outra mulher agora que eu não lembro quem era, e até que eles descobrem quem é de verdade, que é uma doutora, acho que era Chandra alguma coisa, não vou lembrar agora, que era a capanga do Coringa. E é bem pesado, porque ele encontra a mãe, ele acha que a mãe está sendo meio escravizada pelo Coringa, né? E tenta tirar ela de lá. Quando tenta tirar ela de lá, a mãe dedura ele, e o Coringa vai lá matar o moleque e torturar ele. E é bem pesado, você vê a mãe percebendo o que fez, sabe? Rola aquele arrependimento. Depois o Coringa pega um pé de cabra e morra o moleque. 3 anos lá, né? Sendo torturado, assassinado. E depois, quando ele tá quase fugindo, porque o Coringa pega, bate nele com o pé de cabra, amarra ele num poste dentro de um galpão com uma bomba e deixa ele e a mãe ali. É muito pesado. É muito pesado, porque aí você vê a contagem regressiva e nessa hora o Batman percebeu o que estava acontecendo. Eu não lembro como ele chega. Deve ser aquele esquema padrão, né? Esmurrar criminosos aleatórios até descobrir o que está acontecendo. E ele descobre o que está acontecendo ali. E vai até o galpão salvar o Robin. Quando ele está chegando no galpão, o galpão explode. E ele encontra o corpo. Tipo, isso vai intercalando com as cenas dele dentro, conseguindo se desamarrar e chegando até a bomba para desativar a bomba. Só que ele chega no último segundo e a bomba explode. E aí o Batman encontra o corpo dele morto ali. E isso, cara, isso definiu muito a personalidade do Batman dali pra frente. O lance, tipo, não era mais só meus pais morreram. Era o meu filho morreu, sabe? Que, se eu não me engano, o Jason Todd chegou a ser adotado pelo Bruce Wayne. Coisa que o Dick Grayson nunca tinha sido. O Dick Grayson só foi adotado depois de adulto. Devemos lembrar também que há a questão da votação, né? Exatamente, é chegar lá. Essa revista, na época, foi aberta, foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo. E acho que foi das poucas, inclusive, que uma grande editora fez algo do tipo. Que eles abriram votação para se os fãs queriam que o Robin morresse ou que o Robin vivesse. E saiu na votação que o Robin morresse. Depois descobriram que a diferença foi mínima. Foram, tipo, acho que 1000 votos, uma coisa ridícula, assim. De diferença para quem morre ou quem vive. E isso, pra mim, definiu muito o personagem. Eu comecei a ler Batman muito depois disso. E quando eu peguei as revistas, sempre tinha aquela coisa icônica que surgiu no Cavaleiro das Trevas, que é o vidro na Batcaverna com o uniforme do Jason Todd escrito "Um Bom Soldado" embaixo. E aquilo sempre dá uma carga dramática nos histórias. Tanto teve uma época nos anos 90 que se você queria fazer que alguém brigasse num ponto que começasse a ficar pesado demais, era só botar eles pra brigar na Batcaverna e um deles cair no negócio de Jason Todd quebrar aquilo. Aí você falava, oh meu Deus, agora já passou do limite. Então é isso, essa história pra mim é uma das que melhor define o personagem. Inclusive tem até uma participação do Super-Homem, tem o Batman tenta matar o Coringa e o Super-Homem impede ele. Verdade, eu me recordava mais ou menos dessa parte. Inclusive é uma história que eu peguei depois, volta um pouco pra esse assunto, mas vamos... André, fala aí o seu quarto lugar. O meu quarto lugar é também uma das histórias mais conceituadas do Batman, que é a Piada Mortal. Piada Mortal é uma das melhores coisas que eu já li também. E eu acho que aquilo que a gente falou atrás, de um grande vilão, tendo contraponto com o herói, e mostrando também tipo, que o Coringa é louco e o Batman também é louco, eu acho que é nessa história. Piada Mortal, eu acho que definiu muito
o Batman definiu muito o Coringa, definiu mais uma das várias tragédias do Batman, que é o caso de deixando a Bárbara Gordon Paralelepípedo. Paralax. Deixando ela paralax. Paralelo. Aerolímpico. Inclusive era pra ser ela, só que como ela ficou, aí foi o Hal Jordan, né? Muito boa então, essa história que a Bárbara agora não vira Paralax, pode crer. Então, aí teve vários desses fatores. O Coringa completamente ensandecido, ele com aquela camisa florida e aquela bermuda, você já olha pro cara e fala, mano, o que ele tá fazendo? Que merda é essa? Né? Que porra é essa daí, sabe? É muito foda, muito, muito foda. É do caralho mesmo. Piada Mortal é daquelas histórias que definem os personagens, né? A relação do Coringa e do Batman como sendo opostos, eu acho que é nessa história que finalmente mostram na cara, assim. Acho que antes era mais, o Coringa é um grande vilão e tal, mas nunca tinha sido mostrado dessa forma, como opostos. Uhum. Eu acho que a Piada Mortal, ela é uma daquelas histórias que você, sem ler, você meio que já sabe o que acontece, tamanho o impacto que ela tem. Tanto, não só a Bárbara Gordon, né, que fica paralítica, paraguaia, mas no próprio Batman, na maneira como ele e o Coringa se veem. O próprio Grant Morrison usou isso depois. O Grant Morrison, na fase dele, ele criou até quadros da Piada Mortal, para mostrar mesmo. E recentemente, né, em 2015, houve uma polêmica, porque o Rafael Albuquerque fez uma capa alternativa da Batgirl, remetendo à Piada Mortal. E pegou mal, porque a série está numa fase mega light, a série da Batgirl, e de repente volta com esse momento que é o momento mais traumatizante possível da história da personagem. Verdade. A personagem já tinha o quê? Uns 40 anos de existência? Nossa, nunca houve e nunca haverá um momento tão pesado na história da Batgirl, Bárbara Gordon, que é a Piada Mortal. E é bom que não tenha mesmo, né? Porque senão já seria até apelação fazer mais coisa com ela. Mas é muito foda. E nessa história tem um lance parecido com o negócio que eu falei antes do Batman tentando matar o Coringa no Morte em Família. Nessa história, o comissário Gordon fica maluco, né? Porque é outra dessas histórias onde o comissário Gordon é um dos principais. O Coringa pega o comissário Gordon e coloca naquele trem do amor, aquela coisa maluca, e começa a mostrar foto da Bárbara pelada, começa a falar maluquice, começa a mostrar os anões vestidos sadomasoquistas zoando ele. Dá a entender que ele estuprou ela. Isso fica meio aberto, né? Tem gente que então, ele dá... Não, mas eu não digo assim, no nosso ponto de vista do leitor. Sim, agora, no ponto de vista do Gordon... Ele dá a entender pro Gordon que estuprou a Bárbara Gordon. É bem pesado. E aí, no final, quando o Gordon sai, né, e consegue sobreviver àquilo, quase ficando maluco, até o Batman mesmo quase fica maluco nessa história, o comissário Gordon chega pro Batman e fala assim: pega ele, mas pega ele pela lei. Tipo, prende ele pela lei. Temos que mostrar que o nosso jeito funciona. Tipo, você vê que eles têm uma personalidade tão forte. O comissário Gordon tá tão convicto daquilo que ele tá fazendo que ele não quer deixar o Coringa ganhar. Se matar o Coringa ganhou. Porque aí volta no início da história, né? Tudo basta a um dia ruim. Exatamente. Que é exatamente o que faz o que faz mostrar que o Coringa e o Batman são opostos, né? Foi um dia ruim que mudou a vida deles. O que mudou foi o que cada um fez com as consequências desse dia ruim, né? Ela é tão foda de qualquer maneira que ela já saiu até em edição de bolso, né? Sim, é uma edição bem feia, por sinal. Acho que só no Brasil que você vê aquele formato. Vocês concordam em dizer que a Piada Mortal, ela é atemporal? Totalmente. Sim. Inclusive o Alan Moore, ele queria que fosse fora da cronologia, né? A ideia original é que fosse uma história fechada e que depois não contasse. Mas aí, pelo fato dele querer que fosse fora da cronologia, vocês acreditam naquele estudo semiótico da cena final em que o Batman teria matado o Coringa? Isso é criação do Grant Morrison, né?
Pois é, mas faz sentido, cara. Faz todo sentido. Faz sentido. E quando você vê, tipo... Eu gosto muito de Watchmen, por exemplo. Eu comprei, sei lá, todas as edições brasileiras e eu tenho uma americana de Watchmen. E tem os roteiros atrás. Quando você vê que nada numa cena do Alan Moore é coisa do desenhista, a não ser se a cada episódio, você percebe que faz todo sentido essa teoria do Grant Morrison. Por favor, explica aí a teoria do Grant Morrison. Sim, a teoria do Grant Morrison é a seguinte. Se vocês pegarem o quadro final, o Coringa conta uma piada pro Batman e que, na visão geral, é o que mostra que o Batman é tão louco quanto o Coringa, porque os dois riem depois que ele acabou de sodomizar a filha do Gordon e torturar ele. Que é assim, dois loucos estão tentando escapar do manicômio, aí eles conseguem, só que tem um espaço entre dois prédios que eles têm que pular, que é muito grande, e eles não vão conseguir. E aí um louco vira pro outro e fala, cara, faz o seguinte, eu acendo a lanterna e você anda por cima do facho de luz até chegar do outro lado. Aí um deles vira pro outro e fala, pô, você tá louco? E se você desligar a lanterna no meio do caminho? Aí eles começam a rir, e aí vai seguindo os quadros, né? Vai tirando do rosto dos dois que estão rindo, e vai para uma poça de água, que tá chovendo, e aí continua os barulhos da risada ao fundo, e aí uma das risadas para, o som da polícia vai aumentando, e aí as duas risadas param, e quando as duas risadas param, o feixe de luz que você entende que seja um poste, apaga. Ou seja, um dos loucos tentou atravessar e o outro apagou a luz. O Batman, que é um dos loucos, teria matado o Coringa. Faz muito sentido, mas não dá pra ter certeza. E o Alan Não, Moore pois é, nunca vai deixei falar. aberto, né? E o Alan Moore nunca vai falar. É interessante, né? A gente citou aqui algumas histórias do Alan Moore. Tem um encadernado, uma edição que saiu pela Panini, As Melhores Histórias de Alan Moore na DC Comics. É um belo encadernado. Sim, e tem todas essas. Tem o Homem que Tinha Tudo, tem a Piada Mortal. Vou falar o meu quinto lugar, então. Eu peguei uma coisa que eu acho que não é meio esquecida. É uma minissérie que saiu pela Editora Abril, já no final da Editora Abril, quando eles tinham voltado nessa formatinha, que chama Superman e Batman, As Duas Faces da Justiça. Foi uma minissérie em 3 edições em formatinho, que mostrava encontros anuais do Batman e do Superman. É basicamente assim, a primeira história se passa mais ou menos na história no primeiro ano, no ano 1 do Batman, no ano 1 do Super-Homem, e mostra na época que eles tinham acabado de se conhecer, mostra o Bruce Wayne e o Clark Kent se cumprimentando, mas não fica muito claro se eles estão se conhecendo ou se eles já se conheceram, né? Até porque tem várias histórias já que mostram um primeiro encontro entre os dois. E basicamente eles têm que combater um crime em Nova York, os dois saem, o Batman sai de Gotham, o Super-Homem sai de Metrópolis, eles vão para Nova York para um evento que é um amigo de infância do Super-Homem de Smallville, tá com uma empresa de cirurgias plásticas, uma trama meio maluca que acaba levando a um grupo terrorista a sequestrar esse cara, e esse cara acaba morrendo no final. Porque o Batman e o Super-Homem os dois vão atrás do vilão e não ficam cuidando da vítima. A vítima só foge assustada e acaba sendo atropelada, alguma coisa assim. Ele acaba morrendo, o cara que é quem supostamente estão defendendo. Então eles ficam com o peso disso, e todo ano eles começam a se encontrar na data da morte desse cara, para um conhecer um pouco a realidade do outro, para eles começarem a entender o lado do outro e começar a trabalhar um pouco melhor junto quando precisar. Você falou, eu vim lembrando, e realmente é muito boa essa história. Então, assim, não é um puta clássico nem nada, mas é uma história muito bacana. Aí vai mostrando, e o legal dessa história, o motivo pelo qual eu coloquei, é que eles vão mostrando ano a ano, e eles vão fazendo uma coisa bem de organizar a cronologia dos personagens. Então, tipo, o primeiro ano é o 10 anos atrás, é eles dois no primeiro ano. Depois, tipo, o 2 anos atrás já mostra um pouco mais vilões em Gotham, mais vilões em Metrópolis também. A terceira história é uma maluquice, que o Clark Kent se fantasia de Super-Homem em Gotham, só que ele se finge que é um Super-Homem todo atrapalhado. Então, tipo, a galera fala, nossa, o Clark pirou, tá achando que é o Super-Homem e vai morrer, né? Vai tomar um tiro. E aí ele acaba indo parar no Arkham, fica preso no Arkham, pra se tratar. Eles dão uma forçadinha de barra, né? Porque eu acho que um cara que tem problemas psicológicos assim não iria pro Arkham. Mas acaba tendo um pouco de referência ao próprio do Arkham, do Morrison, que mostra o Super-Homem encontrando os vilões pelo Arkham, cada um apresentando um desafio. Só que o Super-Homem é diferente, né? O Super-Homem simplesmente atravessa a parede voando e pronto. E é bem interessante, porque aí no final o Super-Homem tá
chega no Coringa, e o Coringa pegou uma vilã, que é a vilã que aparece no começo da história, inclusive, que é quando o Clark se finge de super-homem. Era uma vilã que chamava Lúmia, uma coisa assim, que ela tinha poderes de luz. E aí o Coringa fala, ele fala, o que você fez com a Lúmia? Ele, ela gostava tanto de luz, eu tirei as pálpebras dela, né, pra ela enxergar melhor. Aí acaba, tipo, a história com o Super-Homem mega perturbado com isso, assim, começando a entender um pouco mais a abordagem do Batman, sabe, mais sinistrão. Gotham pede isso. E aí depois vai indo assim, aí depois a história seguinte já é uma história maluca com os novos deuses, depois tem uma história com a Batgirl, com a Bárbara Gordon, e o Super-Homem vendo que o Batman tá pegando aliados, mas ao mesmo tempo continua com aquela imagem de agir sozinho. Tem uma história com o Mid-Split e o Batmirim também. E aí chega numa história que é a história que se passa logo depois de Morte em Família, que tem um diálogo muito foda, que eu vou falar por cima aqui. Que é começa com o Batman chegando tudo quebrado na Batcaverna, porque não sei se vocês lembram das histórias logo depois do Jason Todd morrer, o Batman estava muito destruído. As histórias seguintes eram sempre ele detonado. Então ele tá chegando na Batcaverna todo quebrado e o Super-Homem tá lá esperando ele do lado do memorial do Jason Todd. E eles começam a conversar e tal. E essa história é a única que não se passa no aniversário da morte do cara que morreu na primeira história. O Super-Homem vai lá, ele tinha se exilado no espaço por um tempo, o Super-Homem tinha voltado. E aí ele conta pro Batman que ele teve aquela história na Krypton de uma realidade paralela, onde ele mata o Zod e outros 2 criminosos kryptonianos. E ele fala que ficou mal, que ele matou ele, mas que ele não teve escolha. Aí o Batman vira assim, quando foi isso? Foi depois de você falar que fazia qualquer coisa para que eu não ferisse o Coringa? Aí ele fica quieto e fala, foi um pouco antes. Aí fica um clima fudido, né? O Batman começa a xingar muito o Super-Homem, manda ele embora da Batcaverna, que ele é um hipócrita, que ele impediu ele de fazer qualquer coisa com o Coringa, depois foi lá e matou 3 criminosos. Então aí o Super-Homem pega o Batman e leva ele pra Smallville, pra mostrar uma vida mais simples, explicar de onde vem as raízes da forma de pensar e de agir dele. É bem legal. Aí no final Interessante mesmo. O Batman acaba ajudando uma família em Smallville que o pai teve um infarto e a mulher estava grávida, quase parindo. E aí, enquanto o Batman fica cuidando do que estava dando infarto, revivendo ele, o Super-Homem faz o parto. Aí depois mostra, eles, depois de fazer o parto, eles ficam felizes, vai todo mundo embora, e o Clark e o Bruce vão pra casa dos pais do Clark. E eles falam que foi um menino, a criança que nasceu foi um menino e tal, e que eles sugeriram o nome e eles vão colocar o nome, que eles vão chamar a criança de Jason. E aí acaba a história, né, com isso. É muito foda. Era a família Voorhees. Exatamente, e foi assim que começou Sexta-feira 13. E aí depois a última parte já é... Tem uma história como Mulher Gato, que é bacana e tal, mas tem uma história que se passa na época que o Super-Homem estava morto, que é basicamente o Batman chegando em Metrópolis, encontrando os 4 substitutos do Super-Homem. E aí aparecem mais 4 substitutos que eles inventam nessa história aqui. E é o Batman chegando lá e deduzindo quem que é o Super-Homem, quem que não é o Super-Homem e tal. E depois, a história seguinte é o contrário. É o Super-Homem de mullet chegando em Gotham City, encontrando o John Paul Valley, né, como Batman. E aí depois as últimas histórias já são hoje em dia, assim. É legal, mostra a evolução dos personagens. Mas é bem bacana, porque trabalha muito bem a relação entre Superman e Batman, sem forçar demais a barra, e ao mesmo tempo vai mostrando momentos importantes da cronologia de cada um dos personagens, né? Foi por isso que eu escolhi essa história. Vocês já leram? Vocês lembram dessa história? Eu não li, mas eu não li, mas interessado. Eu vou procurar. É bem legal, saiu em formatinho, foi uma minissérie em formatinho. Você leu essa, né, André? Li, faz muito tempo, mas eu li. Bem legal. A minha, como era coisa de cronologia e tudo mais, eu iniciei com ano 1 e não poderia deixar de fechar com Cavaleiro das Trevas. Muito bom. Pra mim, é o final do Batman, apesar de ter tido Cavaleiro das Trevas 2 e tudo mais, mas aquele é o final do Batman. É a história final do Batman. E é a mesma coisa de ano 1, é o Frank Miller no seu auge. É ele, chegando, escrevendo roteiros como o Batman socando criminosos. É sensacional. É muito bom mesmo. Muito, muito foda. Acho que todo mundo já deve ter lido Cavaleiro das Trevas, e quem não leu, por favor, vá correndo agora em qualquer livraria, porque é uma história que virou tão clássica que já não é mais
não é mais uma questão de ficar sendo republicado em bancas. É obrigação dele. Ela tá fixa em qualquer livraria. Em qualquer livraria você vai encontrar uma publicação do Cavaleiro das Trevas. E na boa, se você não tem dinheiro pra comprar, porque realmente a edição da Panini é uma edição cara, luxuosa. Então, vai um dia numa livraria, na Cultura da Vida, alguma coisa dessa, pega, lê um pouquinho, guarda ali, vai outro dia, lê mais um pouco. São histórias muito boas. E a Abril publicou algumas vezes, tá? Não é difícil de achar em sebo, por preços bastante bons. Não é difícil. Eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas, cara. Eu usei até ela no meu TCC. Conta aí como foi o TCC. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Comunicação social e jornalismo. E eu nunca gostei muito da vida acadêmica, então virei. Eu vou ter que fazer o TCC e vou falar sobre o tema que eu gosto. Então eu analisei os quadrinhos como forma de comunicação. Eu queria falar de Watchmen, só que, assim, o Watchmen pra mim serviu como divisor de águas. E como exemplo eu usei Batman e Superman, e aí analisei o cenário geral, a origem de ambos, como eles eram antes e obras de depois. Aí, do Superman eu usei o Reino da Manhã como exemplo, e do Batman eu usei Cavaleiro das Trevas, pra comparar. E aí fiz toda a linguagem e tal. É mais focado em Watchmen, mas o Cavaleiro das Trevas eu também trabalhei bastante no lado da questão mais da linguagem até do que da violência, né? De atrair para um público mais velho, fazer essa mudança nos quadrinhos e tal. E era da minha lista também, o Cavaleiro das Trevas, então. Legal. Eu acho legal os fatos curiosos assim, que o quadrinho permite, que Cavaleiro das Trevas meio que previu a morte do Jason Todd antes dela acontecer, né? Sim. Verdade. Que o Superman fala... O Gordon, né, que fala que ele nunca mais foi o mesmo desde a morte do Robin. Só que nenhum Robin tinha morrido até ali. Muito bom. Cavaleiro das Trevas é espetacular. Inclusive, é tão espetacular que o próximo filme parece que vai ser bem baseado em Cavaleiro das Trevas. E vocês viram a animação? Eu não cheguei a ver a animação que a DC fez dividida em duas partes do Cavaleiro das Trevas. Eu vi e gostei. Eu gostei também. Eu até fiz perfeito. questão de comprar. Não é perfeito mesmo. Não é perfeito. Eles tiraram toda aquela parte de monólogo interno do Batman, que no quadrinho é uma das grandes marcas da história, né? Mas que isso, um cara narrando, ia ficar meio maçante, talvez. Mas é bem legal. E aquilo que a gente estava falando antes do estereótipo do humor, que era usado na Liga, aí é o estereótipo do caso sério, né? O Batman tá ultra foda, mas no momento sério, o Coringa tá ultra louco, entendeu? A cidade tá mega fodida. Então é tudo exagerado, é tudo uma hipérbole da figura do Batman que a gente já conhecia. E é um futuro distópico total, né? Sim. O Superman ficou ultra mongol, né? Do governo. Exatamente, ele é cachorrinho do presidente, né? Isso, do Reagan, né? Daquela versão bizarra do Reagan. Inclusive, vocês sabem do rolo do Robocop nisso, né? Sim. Teve muita cena que foi na época, não sei se chegou a ter alguma acusação formal, acredito que não, de plágio. O que os caras falam é que teve acordo, né? Teve acusação e como acordo os caras ofereceram o roteiro do Robocop 2 pro Frank Miller. Sim, o Frank Miller fez o Robocop 2 e o 3, né? O 3 é dele também? O 3 é dele. Nossa senhora. E tem o quadrinho do Robocop contra o Exterminador do Futuro, que também é dele. É dele também? Isso eu não sabia. E é bem interessante, viu? Não, o quadrinho é legal. O Robocop 2 e 3 que são bem ruins, cara. É bem bizarro, né? Então, o Robocop 2 e 3, você vê, né, nessas histórias, você vê um Frank Miller mais próximo do atual. Ele diz que foi isso que motivou ele a se afastar de Hollywood, né? Que retalharam o roteiro que ele fez. Sim. E que aquele não era bem o roteiro que ele planejava. Mas assiste de novo, pensando que é o Frank Miller, e pensando no Frank Miller de hoje. Você vai ver que é ele. Cara, por ele ter colocado... Tipo assim, eu respeito o Frank Miller, mas ele ter colocado Jetpack no Robocop, eu não respeito. Ele me magoou, cara, sério. A cena que eu lembro que, tipo, quando eu vi o Robocop, mais me lembrou Cavaleiro das Trevas, é aquela cena que ele atravessa uma parede com as mãos e pega o cara pra trás, assim. Sim, é bem igual ao Cavaleiro das Trevas. É tirado totalmente Cavaleiro das Trevas, assim. Aquela cena em que ele atira no cara entre as pernas, lembra muito aquele que ele atira no cara que tá com refém também, naquele punk no Cavaleiro das Trevas. Quer dizer, Cavaleiro das Trevas mostra bem aquela visão fascistinha, né, do Frank Miller. Sim. Mas agora que você falou, cara, Robocop 2 tem muito de Frank Miller, cara. Aquela personagem feminina que fica seduzindo o chefe. Cara, aquilo é muito Frank Miller, mano. É total, cara. O Robocop 2 e 3 é Frank Miller puro, cara. Eu não sei o que mexeram. Eu não sei o que mexeram, mas assim, é Frank Miller.
A última história que eu coloquei aqui foi uma história do Chuck Dixon e do Graham Nolan, que eram os que levavam a revista do Batman por praticamente todos os anos 90, né? A segunda metade dos anos 90, que é Coringa, Advogado do Diabo. Vocês já leram essa história? Eu li na faculdade, se não me engano. Essa eu não li. Eu li faz muito tempo e eu acho ela sensacional. Coringa, Advogado do Diabo, pra mim é uma das histórias que melhor mostra a personalidade do Coringa. Eu acho que ela é muito mais simples do que um Piada Mortal, por exemplo, e ela mostra muito, é bem amarrada na cronologia, sabe? Uma coisa bem... E a história é basicamente a seguinte. É lançado nos Estados Unidos uma série de selos de grandes comediantes da história. E aí o Coringa, a primeira cena, o Coringa puto da vida, na fábrica de selos, falando que vai matar todo mundo lá se eles não fizerem um selo com a cara dele. E aí beleza, pegam ele, prendem ele e acabou. Enquanto ele tá preso, começam a aparecer pessoas morrendo com o gás do riso, o gás do riso tipo um veneno, que tem os mesmos efeitos do gás do riso, que tava nos selos dessa coleção de comediantes. E, obviamente, né, o Coringa é culpado. Ou pelo menos é o que se acha, né? Ele é condenado, ele é julgado, não conseguem fazer que ele ateste insanidade, ele é considerado culpado por assassinato em primeiro grau. E ele fica puto, ele começa a bater em todo mundo. Ele fala que não, tipo, ele tem uma hora que ele chega assim e fala assim, cara, eu já matei crianças colocando cerol na bebida delas, eu já fiz todo tipo de coisa, eu sou a porra do mestre do crime, mas eu não fiz isso, tipo... Aí o Batman começa a sacar que não foi ele. Realmente não foi ele. E o Coringa é condenado à morte. Então é basicamente todo mundo querendo matar o Coringa, a justiça falando assim, foda-se se não for ele, é o Coringa, né? Ele merece morrer mesmo assim. O próprio comissário Gordon já tá tipo falando pro Batman desencanar, mas o Batman não, o Batman ele tem uma visão de justiça assim, bem tipo justiça cega, né? Se não foi o Coringa, ele não vai pagar por isso. E se vocês pegarem o Coringa, o criminoso que realmente fez isso vai ficar livre, né? Então a história inteira é isso. Gira ao redor do lance do Coringa ser condenado à morte e o Batman saber que não foi ele e tá tentando provar a inocência do Coringa. Mas também é legal, tipo, um pouco mais pro final, quando o Coringa, uma parte, não tá nem aí. É tipo, foda-se, não foi eu que matei, mas ó, tamo aí. Aí, tipo, ele vai ser morto. O Coringa tá se divertindo, né, no corredor da morte. Aí ele vai lá pra... Não lembro agora se é câmara de gás ou... Não, é cadeira elétrica. E aí, tipo, quando ele percebe que não vai ser televisionado o negócio, ele fica maluco. Então, porque logo antes tem uma cena que ele tá... Porque logo no começo, quando ele é condenado, ele fica puto, né? Mas aí ele vai sair, e quando ele sai, tipo, pra ser direcionado ao corredor da morte, tem, tipo, uma equipe de imprensa gigante. E ele fica... Meu público, ele se sente adorado e ele fica feliz, ele começa a curtir a ideia de ser condenado à morte. Caço. E aí quando ele descobre que não vai ser televisionado, ele fica puto, ele quer sair de lá do jeito que for. E aí acaba que o próprio cara que fez o crime, o verdadeiro cara que colocou o veneno, sem querer a mulher dele morre também num selo, sacar, sem perceber. Verdade. E aí o Batman ouve a risada da mulher morrendo, chega, pega ele e faz o cara confessar o crime. Aí eles soltam o Coringa, tipo, não soltam, né, ele vai pro Arkham. E o Robin fica todo tipo, por que você foi atrás do Coringa? Por que você foi mostrar que ele era inocente? Deixava ele ser morto e a gente provava a inocência e pegava o verdadeiro, né? E o Batman fica todo naquela, a justiça tem que ser imparcial, né? Que é a visão dele. E eu acho bem interessante isso, porque mostra muito da personalidade do Batman e do Coringa. Tipo, mostra como que é a visão do cara, tipo, ele tem uma forma de ver a justiça muito específica dele. É bem específica dele, né? E eu acho, uma coisa que eu acho interessante, de curiosidade, é que o Chuck Dixon, o roteirista, ele é um defensor de armas, sabe? Eu lembro uma vez que eu vi uma matéria que ele era presidente da Federação de Armas da cidade dele, sabe? E ele fala, cara, ele é assim, mas assim, o Batman não é assim. Então ele coloca o Batman fazendo um discurso contra armas, porque é a personalidade do Batman. Eu acho isso muito foda. Já que todo mundo falou a Anistia Branca não consegue conectar, é só mencionar aqui, aquela história é feita por um fã do Coringa e o Batman, que eles morrem no final. Ah, é muito boa. Faz tempo que eu li, eu não lembro direito mais de detalhes, mas eu cara, eu lembro porque de vez em quando a internet é reciclagem de link, né? A galera posta como se fosse novo. Essa história mostra o Batman e o Coringa como eles realmente são. No mundo real eles são assim, eu sei. Tipo, o Batman achou o Coringa e você não vai acreditar no que aconteceu depois. Veja o quadro 12, é inacreditável. Me lembra muito o traço do Rafael Grampá, o desse cara, do que fez o quadrinho, que eu gosto pra caramba. E ele já começa, cara, com o Batman abrindo uma caixa com a cabeça do comissário Gordon, saca?
E ele tá num lugar em que o Alfred tá morto no fundo, assim, é um detalhe. Eles estão tipo no Zeppelin. E aí, o grande lance é que o Coringa fala, cara, cansei já, então é hora de você me matar, mas é bem carregado no diálogo, sabe? Aí o Coringa fica nessa de nós somos iguais, e essas coisas não deixaram você ver, tipo, a figura paternal do Alfred, no caso, a parceria dele com o Gordon. Então ele matou os dois e ele fala, esse é o evento final, entendeu? Você não tem mais nenhuma ligação com o mundo real, sou só eu. Nós somos iguais. E fica nesse diálogo até que ele explode o Zeppelin e ele tropeça e cai. Aí o Batman segura ele. Aí o Coringa fala, cara, você não consegue me soltar porque se eu morrer, você morre. Então você não tem escolha aqui, porque esse Zeppelin vai cair. E um dos dois vai ter que morrer. E aí no final, meio que no diálogo, eles entendem que eles não tem como morrerem separados e o Batman, em vez de puxar o Coringa ou soltar, ele deixa o corpo dele cair junto e os dois caem, se estatelam no prédio, formando uma mancha de sangue gigante. É muito bom. Essa daí eu vou colocar o link no post pra ler completo. O Branca caiu, mas ele me falou aqui qual que era a última história dele, e é uma história que é espetacular, que saiu numa edição especial, chama Ego, Batman Ego, e é do Darwin Cook. Darwin Cook, que é conhecido hoje em dia pelo Nova Fronteira, né, que saiu até animação, Liga da Justiça Nova Fronteira. E aí estão duas HQs que eu comprei e nunca li, a Nova Fronteira e Batman Ego. Cara, são duas histórias muito fodas. E tá aqui na minha coleção, só que eu não sei, eu não consigo ler. O Batman Ego, pra quem leu aquele Bruce Wayne assassino, ela se encaixa ali. Porra, essa tava na minha lista, eu esqueci de falar, mas foda-se. Eu botei Batman procurado, Bruce Wayne procurado, Batman... Enfim, foda-se. Então, o Bruce Wayne assassino, ele é... O Batman assassino, não lembro agora como que é. Mostra aquela cena que ele tá falando com o espírito do Batman, né? Tipo uma capa flutuando. E eles estão discutindo a fobia que o Batman tem sobre armas. E aí é aí que o Batman sai pra comprar uma arma e acaba deixando cair no quintal, que é depois o que acham como arma do crime, falando que foi ele que matou, né? Nessa outra história, nessa Ego, é onde aparece pela primeira vez, pelo menos que eu conheça, esse espírito do Batman. Tipo, o Batman na caverna falando com o Batman que nem se fosse uma entidade à parte, tipo, olhando pro manto do Batman flutuando na frente dele, conversando. E eles exploram as fraquezas, a personalidade do Batman de uma forma muito boa. Muito boa mesmo. É muito foda. É daquelas histórias assim que saiu pela Mitos, eu acho, a Pandora, alguma dessas editoras que lançam... É, pela Mitos. Foi pela Mitos, né? Que lança especiais meio esporadicamente, às vezes sem muita divulgação. E são meio batido, eu acho, no Brasil. E é uma puta história. Eu comprei ela num combo, cara. Eu comprei ela, aí eu comprei aquela da Liga da Justiça Imaginada na Ilha do Dr. Morro. Nossa, essa eu não li. E Liga da Justiça Involução. Eu comprei essas três, eram da Mitos. Muito bem. Essa do Dr. Morro é escrota, mas é muito divertida, cara. Muito bem. Parece ser muito interessante essa. Eu senti o sarcasmo, hein? Então, e é isso aí. Falta alguma história de alguém? Não, que é isso. É isso. Então, acho que podemos encerrar. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu.